por aqui, porque já estamos com a nossa segunda convidada da noite, a Leila acabou de chegar. E, esqueci de falar enquanto a Pri estava aqui ainda, a Pri é de Floripa, né? Então hoje nós temos convidadas de longe. A Pri é mais pertinho da gente, que era aqui de Floripa, e a Leila, ela está na Austrália. Então sintam-se gratos e felizes com isso, assim, muito, muito contentes, assim, e eu estou contente de trazer uma pessoa para conversar com vocês, um assunto que é bacana, que é bem relevante para vocês, principalmente, e lá da Austrália, olha que legal, né? Sinto-se bem, bem agraciados com isso. Leila, obrigada por aceitar o convite, né? São 11 horas de fuso? Sim, menina, 11 horas. Hoje, 5h30 da manhã, tocou o despertador, eu assim, vamos lá, porque lá já acabou o dia, já aconteceu muita coisa. Então, é uma confusão, por mais que a gente tenta se acostumar, cada vez na hora de marcar alguma coisa a gente se perde. Meu, mas era dia 24, era dia 25. Então, quando Porque é difícil, né, o corpo se acostumar com esse fuso todo. quando é evento de noite, aí no Brasil, no caso, eu tenho que acordar cedo. Então, já está esquematizado. Quando é evento de manhã, eu adoro. Tá todo mundo chegando com aquela cara de, ai, meu Deus, bom dia, o que está acontecendo? E eu tô ali, né? Já ligado o dia inteiro. Mas é bem legal também, dá para curtir todas as oportunidades. Todas as oportunidades. Então, tá legal. Muito obrigada, né, pela oportunidade também, pelo convite. Adri, achei bem legal, que bom que a Jaque, né, conversou contigo. Eu adoro falar, adoro me encontrar, adoro entender as demandas das pessoas e ajudar nesse sentido. Então, para mim é uma honra, um prazer. Ai, que bom. Tem gente chegando agora ainda, então eu estou aceitando aqui. Mas a gente está aqui com alunos do segundo, quarto e sexto semestre de design de moda, da faculdade de design de moda. E a gente está aqui com a Vitória, que é prof, a Cris, o Dalcino e o Marco também, que são os profs aqui da faculdade. E a nossa turma, né, a média de idade da turma são jovens, então eles estão, alguns, claro, muitos já estão no mercado de trabalho, mas outros tanto entrando, né, no primeiro emprego ou querendo fazer a troca de setor, de carreira, de tipos de emprego, né, enfim, acho que não entendi, esqueci, fugiu a Sim, palavra. por exemplo, né? Ou buscar alguma coisa na área, às vezes a gente trabalha na área, trabalha, seja uma indústria têxtil, mas é num outro setor e almejam lá uma modelagem, né, ou desenvolvimento de produto. Então, acho que o teu... Nem fala nessa função, porque uma das coisas mais difíceis que tem de encontrar é gente para fazer esse trabalho, porque normalmente é difícil achar com experiência, assim, né? Normalmente quem tem muita experiência já está em outra fase, já está fazendo outra coisa, já quer ir para a criação, já quer ir para o desenvolvimento. Então, encontrar uma boa modelista ou um bom modelista é um desafio, gente. Então, assim, sejam bons nisso. Já é a primeira dica para ser procurado pelo mercado, porque é um desafio. A Prof. Vitória é da área de modelagem e é uma ótima modelista. Então, eu acho que ela corrobora com essa tua fala mesmo. Fala aí, Vitória. Gente, deixa eu até abrir minha câmera aqui, né? Porque, nossa, a professora hoje está me enrolando. Eu achei ótima a sua fala, adorei a sua fala. Porque eu falo isso com algumas, né? E o pessoal, às vezes, normalmente, quando trabalham com a área de design, tem alguns que acham que não, eu não preciso aprender isso. Né? E eu digo que cada vez mais a gente precisa aprender, sim. Né? Até para você poder comandar, para você administrar, gerir alguma coisa, você precisa ter esse conhecimento. E um bom modelista, gente, ele não vai somente para a área do design, porque enquanto eu modelista, eu crio com liberdade. Eu sempre trabalhei assim, por eu conhecer aquilo que eu estou fazendo, o meu espaço de criação é livre, eu sei qual é o caminho que eu vou percorrer, né? E eu adorei a sua fala, Leila, você, ainda mais que você está fora, e aí fora eu também que é a mesma coisa, né? A gente sofre, todo mundo passa do mesmo jeito. Nossa, já amei sua fala, assim, olha, já podem parar por aqui, fica tudo resolvido. Mas é muito bom. Eu amo essa área, amo. Legal.
E acho que ela vai gostar de novo. Então, gente, uma coisa que eu vou contar para vocês é que é bem interessante, assim, porque a primeira vez que eu montei essa palestra, né, vamos chamar de palestra, que eu organizei algumas ideias para compartilhar com as pessoas, foi no Senai, e foi, para vocês terem uma ideia, em 2009. Então, é muito interessante, porque ainda assim, muitas coisas que eu criei lá para o Senai, para aquele dia, para aquele momento, são úteis hoje ainda. Muitos comportamentos são esperados, muitas estratégias podem ser adotadas. Então, é muito interessante ver como o mundo evolui, como as coisas acontecem e cada vez mais rápido, mas algumas coisas permanecem. Algumas coisas a gente pode aproveitar e usar dessa experiência, usar desse conhecimento de longa data, digamos assim, para a gente se beneficiar hoje. E muitos dos exemplos que eu usei diante do conteúdo foi na área de desenvolvimento. Então, é muito legal. Eu até gosto de falar de estilista, né? Quem começa a estudar moda ou design, o sonho é ser estilista, o sonho é criar. Então, às vezes, as pessoas enxergam a vaga de modelista como algo que impede, né? Como não? Mas eu não preciso entender disso. Meu negócio é criar, fazer pesquisa, viajar e descobrir outras coisas. Só que a gente percebe também, infelizmente, muito estilista. Tem muita gente boa, né, gente? Assim como em qualquer área. Tem RH muito bom, tem médico muito bom, tem médico que não é tão bom, tem RH que não é tão bom, e tem também estilista que não é tão boa, e que dá muito trabalho para a área de desenvolvimento, né? Ou até para modelista em si, porque ela, às vezes, a pessoa cria alguma coisa que não é palpável, não dá para desenvolver, não dá para aplicar isso, não dá para transformar para a realidade, para as pessoas usarem e tal. Então, é muito importante mesmo. Quanto mais você puder dominar a parte técnica, né, e especificamente aqui de modelismo que a gente está falando, só vai agregar. Não tem como atrapalhar esse conhecimento. Então, é bem legal aproveitar sim. Escutem a prof. Aqui, deixa eu abrir. Bom, acho que a gente pode dar continuidade, então, porque a galerinha já está toda aqui. Tá. Queremos ouvir as dicas. Muito bom. Gente, então, eu sou Leila Bernes, né, da Link Talentos. Além da Link Talentos, na Link Talentos a gente trabalha com seleção e com desenvolvimento. Eu espero que vocês conheçam, por favor, né? Espero que vocês sigam, pelo amor de Deus, todo mundo lá seguindo. A Link Talentos trabalha com vaga tática e estratégica, tá? Então, nessa parte de desenvolvimento, parte de liderança, todos os cargos que estão relacionados ao nível técnico, não operacional, o técnico, a gente pode ajudar. Então, o cadastro é gratuito, o mínimo que a gente precisa fazer, se a gente quiser buscar alguma coisa, é estar conectado com o mercado. Então, façam, né? Sejam bem-vindos ao Universo Link Talentos, o que a gente puder ajudar nesse sentido, contem com a gente. Além disso, a gente trabalha com desenvolvimento também, então, desenvolvimento de liderança dentro das empresas e também desenvolvimento individual, que seria assessoria de carreira, acompanhamento para elaboração de currículo. Então, tudo que vocês precisarem nesse sentido, vocês podem contar com a gente. E além da Link, existe o projeto novinho agora que eu comentei com a Adri, que é o Links que Inspiram. Então, a gente faz alguns projetos gratuitos já desde que a Link nasceu, e agora a gente resolveu trabalhar online, né? Eu acho que tudo que está acontecendo acabou influenciando, porque era um desejo que eu tinha desde antigamente e acabava não priorizando ele, e agora aconteceu. Então, também é outra rede social que vocês podem seguir, que é o Links que Inspiram, que é conteúdo gratuito sobre mercado de trabalho, sobre carreira e sobre gestão de pessoas também. Então, se vocês pensam, né, em crescer, normalmente esse caminho está associado à gestão de pessoas, então vocês vão gerir uma equipe, vocês vão ser responsáveis por processos, por pessoas. Então, quanto mais conectados vocês estiverem com a parte de desenvolvimento humano, mais legal, né? Mesmo sendo um especialista, um técnico, que não seria oficialmente ou formalmente um líder de equipe, vocês vão liderar. Então, quanto antes vocês começarem a ler sobre esse assunto, entender como é que funciona o comportamento, entender como é que funciona a gestão de pessoas, melhores vocês estarão também. E a gente vai falar aqui de mercado de trabalho, né? E a primeira coisa que impacta no mercado de trabalho é a lei da oferta e da procura. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Deixa eu ver onde é que está o texto aqui. Quem já ouviu falar em lei da oferta e procura? Dá um sinal aí. Tem algumas pessoas que já tinham escutado, mas a Tainá não. A Tainá disse que não ouviu. Então...
Normalmente, a gente escuta essa expressão, né, a lei da oferta e da procura na área comercial. Eu gosto de relacionar isso também, gente, com a feira. Talvez vocês já tenham observado, não sei aí se vocês fazem feira, como é que é, né, a rotina. Mas na feira, normalmente, no início da manhã, os produtos estão com um preço e no final do dia, eles estão com outro preço. Alguém já reparou isso? Eles estão normalmente mais caros ou mais baratos no final do dia? Alguém dá um palpite? Mais barato, muito bom, Bruno. Eu sei que eu adoro, enquanto boa carioca, eu adoro uma xepa, né? Eu ia dizer, xepa é bom. Uma boa xepa não faz mal a ninguém, né? Embora a xepa agora está meio devagar, mas assim, aqui tem sacolão, né? Então a gente não precisa, eles não diminuem o preço. Mas feira mesmo, aquela feira de rua, né? Aquela coisa bem doida. Uma xepa, meu, é uma delícia. Fica aí, Vitória. O que é uma xepa? Xepa é quando a gente é o lugar da feira mais barato, é o final da feira, né? Que seria assim, o fim da feira, fim do dia, a feira começa às 7 horas da manhã, 6 horas, sei lá quando, né? E ali por volta das 11 horas, meio-dia, mais ou menos, final de feira, seria o resto, né, daquilo que eles não venderam. Mas, na verdade, muita gente deixa para ir para a xepa, porque, gente, é produto bom e barato, né? Uhum. Nada como finalzinho de feira, tudo baratinho, adoro. E esse é o exemplo, tá, gente? Esse é o perfeito exemplo do mercado de trabalho. Então, meu Deus, Leila, quer dizer que a gente é fruta? Uhum. Às vezes é legume também. Tem um monte de pepino no mercado, tem um monte de abacaxi, mas tem um monte de mango, kiwi também, tem peças raras, né, que a gente encontra no mercado. Mas o que isso vai influenciar diretamente, gente, que eu quero, assim, bem chamar a atenção de vocês, é ao preço. Então, quando a gente fala de produto, o produto aumenta o valor ou diminui o valor dependendo da oferta, dependendo da demanda, assim como o nosso salário também. Então, a gente, enquanto prestador de serviço, né, enquanto colaboradores de uma empresa, o nosso salário, ele não é definido apenas pela empresa contratante. Não é ela que decide quanto ela vai pagar. Ela também decide, porque ela tem um orçamento, tem uma política salarial, tem um projeto ali dentro que vai definir, mas o que determina de verdade é o mercado. Então, para facilitar um pouco, né? Vamos imaginar que a gente estava falando de modelista, vamos falar aqui de designer, então. Vamos imaginar que no mercado de trabalho a gente tenha 50 vagas para designer, e vamos imaginar que a gente tenha 10 designers. Então, nós temos 50 vagas e nós temos 10 profissionais. E aí, a minha pergunta é, quantos desses 10 profissionais vão estar empregados? Vão ser contratados? Escreve aí, gente. Vocês não estão de vídeo, mas vocês estão aí. Então, digita, né? Não vão me abandonar aqui no negócio. Se tem 50 vagas e tem 10 profissionais no mercado, quantos serão contratados? Yes, muito obrigada, Tainá. Isso mesmo, gente, 10 serão contratados. E qual é o valor do salário? O que vai acontecer com essas outras 40 vagas que estão abertas no mercado? Aí contrata a Link Talentos, né, gente, para fechar, para descobrir. Mas provavelmente essas 10 pessoas que estão empregadas, elas vão receber ligação o dia inteiro. O mercado vai estar louco atrás delas. Isso que eu nem falei que eles são bons profissionais, porque podem ser aqueles abacaxi, sabe? Designer abacaxi. Uma pessoa que é meio complicada, às vezes, de lidar, e que, meu Deus, eu não sei, teu primo, tua prima, diz, como é que esse cara está empregado? Pelo amor de Deus, ele não é bom, ele não sei o quê. Mas é que não tem opção no mercado. Ele vai estar empregado e vai estar ganhando muito bem, porque as empresas precisam preencher. Ou elas vão adaptar aquela função. Poxa, eu queria um designer, mas eu vou então contratar 2 assistentes, ou vou contratar um estagiário, ou vou contratar um profissional um pouco mais encorpado e que dê conta desse trabalho, ou vou terceirizar, enfim, eles vão procurar alguma estratégia. Mas só tem 10 no mercado, então o salário vai subir. Já o oposto também é verdadeiro. Então, se a gente tem, por exemplo, 10 vagas de designer no mercado, mas a gente tem 50 profissionais, quantos dos 50 vão estar empregados?
Escreve aí rapidinho. Exatamente. Então, da mesma forma, só eles vão estar, né, empregados, e os outros 40 profissionais vão fazer o quê, gente? Mesma coisa, ou eles vão mudar de área, ou eles vão aceitar uma função de estágio, ou eles vão se adaptar, ou eles vão trabalhar em outra coisa até que consiga. E o salário dessas 10 pessoas vai ser alto ou vai ser baixo? Vai ser baixo. Porque qualquer coisa que aconteça que não é legal, o que o mercado vai dizer para ele? Vai dizer, mas é que eu não gosto de usar uniforme. Mas essa empresa é muito longe da minha. Poxa, eu estou ganhando 1 ano, eu estou ganhando a mesma coisa, eu quero aumento. O que a empresa vai dizer? Olha, muito obrigado. Se você não está satisfeito, volta para o mercado, porque tem 40 pessoas lá que a gente não contratou ainda e que a gente quer buscar, que a gente vai procurar. Então, o salário dessas pessoas vai reduzir. Poxa, Leila, mas eu sou excelente, eu sou ótima, eu sou o melhor designer. Pois é, mas é que tem muito designer, tem pouca vaga. Então, são poucas ofertas de vagas para o volume da demanda. Então, eu gosto muito, muito, muito de fazer esse exemplo, iniciar com esse exemplo, para a gente ter uma noção de como funciona o mercado de trabalho. Então, às vezes, quando uma empresa paga determinado valor para você, não é porque ela quer te ofender, não é porque ela quer te humilhar, não é porque ela está sacaneando contigo, né? Ou porque ela te desligou porque você não fez alguma coisa legal. É por causa da lei da oferta e da procura, que está diretamente conectada às decisões da empresa. Então, quanto mais profissionais tiverem e menos vagas, né, maior vai ser ou menor vai ser o salário daquela pessoa. E é legal também, eu penso, e tirar um pouco do mimimi, sabe, gente? Porque às vezes a gente se conecta ou com a empresa ou com aquela situação e a gente acha que é de propósito, que é pra gente, que é sacanagem. E não é, né? Claro, pode ser também, existem empresas e empresas, gestores e gestores, mas em geral não é. Em geral é o mercado que vai influenciar essas decisões. Então é importante a gente entender onde a gente está. Quantos profissionais iguais a mim existem no mercado? Quantas vagas existem no mercado? Para que eu consiga visualizar se está em alta, se está em baixa, porque o mercado também ele oscila, né? Ele não é uma coisa estática. Então, hoje pode não estar legal, mas daqui a 5 anos, ou daqui a 5 meses, daqui a 5 dias, isso tudo pode mudar. E a gente teve uma excelente experiência com a história do Covid, né? De como as coisas mudam rápido, de como o mercado se transforma, se adapta. Então, tem muito especialista falando que isso que a gente está vivendo em função do Covid, por exemplo, algumas coisas, né, que a gente está vivendo foram, na verdade, aceleradas, mas que já estavam previstas. Então, por exemplo, o home office, né? Vou dar um só desse cenário gigantesco que tem. Mas o home office já era uma tendência. Só que com isso, né, com o que aconteceu, virou uma realidade do dia para a noite. Então, isso também vai influenciar na lei da oferta e procura e também vai influenciar na sua remuneração. E se a gente se perceber como um prestador de serviço e não como um funcionário, né, que eu acho que também já muda bastante a visão que a gente tem e que a gente se posiciona, a gente pode ter benefícios, a gente pode se beneficiar se a gente perceber o nosso contratante como um cliente, que a gente percebeu o nosso colega do lado, o nosso líder, como um cliente nosso, como se a gente estivesse prestando serviços. E assim como qualquer cliente, ele pode não comprar mais, né? Ele pode mudar o fornecedor, ele pode dizer, olha, não, essa qualidade de produto, essa qualidade de serviços não me atende mais, eu preciso buscar algum outro fornecedor, alguma outra pessoa que faça um trabalho melhor, que entregue em menos tempo, que reclame menos, enfim. E aí a gente vai falar um pouco desses comportamentos aí que vão vir para frente. Mas é legal a gente ter uma visão de mercado. Conseguir explicar, conseguir me fazer entender do que é, ou quanto o mercado, a lei da oferta e procura influencia no mercado de trabalho, gente. Legal. Ótimo. Obrigada, meninas. Muito bem, eu trouxe aqui algumas frases que eu acho que vai ser legal. E assim, ó, se vocês puderem aparecer, eu vou amar, tá, gente? Porque eu tô me sentindo aqui só uma conversa entre mim e a Adriana, às vezes a Vitória. Então, assim, apareçam, gente. Vocês são tão lindas. A câmera aberta aí, todo mundo fazendo. Antes, Leila, estamos assim com roupa de casa, porque a Pri colocou todo mundo para se mexer fazendo pilates. Ai, que legal! Então, é legal, gente, sabe? Assim, ó, eu sei que eu, digamos assim, eu tenho experiência já, eu não vou ficar magoada e não ver vocês, mas, poxa, é muito legal, sabe? Tem muito
professor, inclusive, que está lá, que está dando aula, e eu conversei com inúmeras pessoas todo esse período, e é ruim mesmo, sabe? Quando a gente fala em palestra ou encontro presencial, eu sempre falo para as pessoas sentarem na frente, porque é como se fosse falta de respeito. Fica lá no fundão. É como se fosse em relação àquela pessoa, diz, o que tu tem para dizer não é importante, eu não estou interessada, então eu vou ficar sentadinha aqui só para não me comprometer. Então, você faz o que você quer, claro, né, gente? Nós somos livres. Mas se você quiser causar uma boa impressão no mercado, se você quiser causar uma boa impressão nas pessoas, o quanto mais próximo você estiver dela no momento de uma palestra, de um seminário, melhor. E agora, com essas reuniões, né, virtuais, o quanto mais próximo seria, o quanto mais conectado, aparecendo o vídeo, mais respeito você demonstra, mais você se conecta. Então, como a gente está falando de mercado de trabalho, de postura profissional, eu sinto que é minha obrigação falar isso para vocês, porque às vezes as pessoas não falam, né? Às vezes a gente não, poxa, Leila, mas isso é tão óbvio, as pessoas, não, nem tudo é óbvio, né? Então, por isso que eu faço esses encontros, na verdade, essas perguntas, essas frases que eu vou trazer para vocês, que eu escuto o tempo todo nas entrevistas, são óbvias para algumas pessoas, mas para outras não. Então, esse assunto eu acho que é legal também compartilhar com vocês. Muito bem. Então, eu trouxe aqui algumas... Tá bom, Bruna. Eu trouxe aqui algumas frases, tá, gente? E eu quero saber se vocês se identificam com elas, se vocês já ouviram elas, ou até se vocês já falaram, que aí eu soco vocês virtualmente, tá bom? Então, vamos lá. Primeira frase. As empresas exigem experiência, mas não dão oportunidade para a gente adquirir essas experiências. Quem já ouviu essa frase? Quem quer matar, socar o mercado porque ele falou isso? Né? Essa é uma frase que nossos alunos falam bastante, sabe? A gente ouve bastante deles isso. Então, e a gente sabe que é a realidade. Sabe por quê, Vitória? Sabe por que é a realidade, gente? Porque a gente se candidata para vaga errada. Se eu estou iniciando no mercado de trabalho, se eu estou começando agora, vai ser meu primeiro emprego, que tipo de vaga que eu tenho que procurar? Alguém tem uma dica? Eu, enquanto iniciante de modelagem, eu teria que começar por uma assistente de modelagem. Estágio, auxiliar, assistente, a gente exige, em geral, no mercado, gente, pelo menos uns 2 anos de experiência para assistente, sabe? Tá, auxiliar. Né, auxiliar. Então, quando a gente visualiza, talvez a gente também não tenha essa noção, né? Mas vamos imaginar uma carreira dentro de uma empresa. Ela vai começar com o menor aprendiz, né? Que está lá antes dos 16, ali de 14 a 16 anos, né? Depois ela vai para o estágio, então normalmente é quem está fazendo uma faculdade que consegue um estágio que trabalha meio período ali. Depois a gente vai para o nível de auxiliar, seja auxiliar administrativo, seja auxiliar de desenvolvimento. Depois a gente vai para assistente. O auxiliar é uma pessoa que não tem responsabilidades, grandes responsabilidades, ela auxilia o processo. Então, vamos imaginar que está passando uma linha de produção, né? Ela pode dar um toque aqui, dar um toque lá, olhar, observar. Ela, teoricamente, não tem ainda as qualificações, não tem o conhecimento necessário para assistir ao processo, que é o próximo nível, digamos. Um assistente é como se ele já fizesse parte do processo, ele tem mais relacionamento, ele tem mais envolvimento, ele tem mais responsabilidade com aquele processo. Ele não só auxilia, ele assiste. Existe o assistente técnico do futebol, por exemplo, né? Então, o assistente técnico é diferente do auxiliar técnico, que é diferente do técnico. Então, quando a gente sai ali, né, do assistente, a gente vai para um analista. Então, o analista seria o nível técnico. O analista é um cara que analisa, que ele sabe, ele entende do começo ao fim, ele entende o que precisa ser feito, ele consegue influenciar ativamente aquele processo, ele consegue resolver problemas, ele tem a capacidade, ele não precisa de auxílio de um gestor, por exemplo, orientando, ele é um analista, ele está inteiro, né, de desenvolvimento de habilidades. E aí depende um pouquinho para cima, vai depender um pouco da estrutura de cada empresa, mas em geral vai ser, depois de analista você pode virar um coordenador, depois de coordenador você pode virar um supervisor, depois de supervisor você pode virar um gerente e depois de gerente pode virar um diretor. Basicamente, a grosso modo falando aqui, mas só para a gente entender esse processo de crescimento.
Então, quando a empresa fala, né, que quer pessoas com experiência, mas não dá oportunidade de experiência, é porque ela está procurando um assistente, ou porque ela está procurando um analista. Então, quanto mais desfocado você está na hora de procurar um emprego, mais não você vai receber. E mais frustrado você vai ficar, porque, né, quanto mais não a gente recebe, a gente pensa que o problema está com a gente, e às vezes não está necessariamente no nosso perfil, às vezes está no nível que a gente está se candidatando. E aí é isso que eu falei antes para vocês, que eu gosto muito do exemplo de desenvolvimento, do exemplo de moda, que é o que eu dei lá naquela época no Senai também. Então, as pessoas começam, às vezes, a fazer um curso superior e elas querem sair dali estilista, né? E elas não entendem que elas precisam começar pelo começo. Então, se elas começarem com estágio, pô, Leila, mas estágio não paga nada, não consigo me manter. O problema é teu. O mercado não vai se adaptar porque tu não consegue se manter ganhando pouco, sabe? Tem gente que tem sorte, eu vou dizer, tem oportunidade que o pai banca a faculdade, que, né, consegue ter outros recursos, consegue administrar, mas tem gente que não come, tem gente que não sai, tem gente que não compra roupa nova, porque usa todo aquele dinheiro do estágio, que sei lá, R$500, R$1.000, só para estudar, se deslocar e só estudar e se deslocar, e vai comer qualquer coisa, vai fazer em casa, vai comprar. Aqui, por exemplo, agora eu tô vendo um monte, gente, os estudantes ralando aqui, porque eles vêm para cá sem dinheiro nenhum, né, sem estrutura nenhuma, então eles têm que estudar inglês, que é o foco de quem vem para cá, eles têm que conseguir trabalhar e eles têm que dar conta de juntar dinheiro para viver, e aqui é bem, bem, bem caro. Então, é mais caro do que a gente, digamos, do que a gente vive hoje em Blumenau, especificamente, né? Então, visualizar isso aqui reforça ainda mais de que a gente é meio folgado, sabe? Que a gente é meio acomodado, assim. Parece que a gente não tem noção da realidade. E aí, eu não consigo um emprego, eu fico trabalhando na minha área, eu fico trabalhando em qualquer outra área que eu ganho bem. E aí, eu me acostumo a ganhar bem. Eu me acostumo, na verdade, a gastar bem. Então, quando é que eu vou poder começar a minha profissão de novo? Quando é que eu vou começar a dar um passo para trás? Então, a ideia é, comece o quanto antes, porque se você termina a sua faculdade, no final você já tem, sei lá, 2 anos e meio, em alguns lugares 4 anos de experiência no mercado, e aí você consegue juntar esses dois, e aí você consegue se candidatar para outras vagas. Então, existem oportunidades, existe até, eu diria, vou ousar dizer que existe um número de oportunidades para os profissionais que estão em desenvolvimento na nossa região. Só que eles não procuram, por diversos motivos, eles acabam perdendo o time de começar, né, sem experiência, e aqui vale a dica também para quem está mudando de área, né? Vamos imaginar que eu trabalho na produção, eu sou auxiliar de produção, depois eu viro um operador de máquina, por exemplo, e depois eu viro, sei lá, alguma outra função que seja operacional, que seja no meio da produção e que me faz ganhar 2.000, sei lá, R$2.000, por exemplo. E aí eu quero ir para a área de desenvolvimento. Daí a pessoa já fala, tá, mas na área de desenvolvimento tu não vai ganhar 2.000. Se tu começar como auxiliar mesmo, tu não vai ganhar 2.000. E aí a pessoa não muda, porque ela não consegue mais viver com R$1.000, né? Porque os gastos dela estão em volta de 2. Então, quando você muda de carreira, você tem que entender que você vai pagar para trabalhar. Entende o que eu digo? Tipo, eu tô agora entrando num negócio que toda a minha experiência não é valiosa, não é requerida naquele cargo. Então, beleza, eu posso mudar de área, eu só preciso estar atento que eu vou precisar mudar os meus hábitos de consumo, porque provavelmente eu vou ganhar menos. Então, não adianta querer mudar de área e ganhar a mesma coisa ou ganhar mais, porque tem muita gente que vai com a expectativa de ganhar mais. E aí, quando a gente fala de área administrativa para área operacional, gente, o operacional ganha mais. Então, quanto mais cedo você começar a fazer esse processo, né, se experimentar, ceder, aprender, se desenvolver, ser flexível, mais cedo você vai conseguir exigir alguma coisa do mercado, porque você já vai ter alguma coisa para oferecer também. Então, é importante, o meu objetivo é quebrar essa frase. Fez sentido para vocês, gente? Que o mercado, né, exige experiência, mas não dá oportunidade? Ele dá oportunidade, mas no momento certo. Não dá para ir buscar uma oportunidade dessa com 30, às vezes, sabe? Já com uma faculdade, com uma pós-graduação, e querendo que o mercado te contrate de acordo com a tua formação, só que tu não tem o conhecimento necessário, o conhecimento técnico, a prática, a experiência necessária para assumir, por exemplo, o cargo de analista. Sim? Não? Vocês me amam? Estão me odiando já na primeira frase? Não, a gente continua te amando. Então, você quer dizer que para um largato virar borboleta, ele tem que primeiro quebrar o ovo.
Não tem, sabe, gente? Não tem caminho. E quando não tem caminho diferente, não tem atalho nessas coisas, porque é a nossa carreira, é a nossa vida. E se a gente pular uma dessas fases, a gente vai chegar lá furada, né? Tipo, é furado, a gente não vai ter os recursos, as habilidades, os conhecimentos necessários para lidar com aquilo, né? Então, por isso que quando é uma vaga de estágio, a empresa não exige experiência. E aí vem, não pode exigir experiência, né? E aí vem a oferta e a procura. Se tiver um monte de estagiário que pode receber, que está afim, que tem conhecimento, é natural que eles contratem o estagiário que já tem um conhecimento, entende? Mesmo que seja operacional, mesmo que seja na linha de produção, que vá para a área têxtil, por exemplo, ou da área de e-commerce, por exemplo, que pode ser valioso. Então, toda a experiência que você tem, inclusive com trabalho voluntário, gente, façam trabalho voluntário, se fiem em organizações, algo que vocês consigam aprender a lidar com gente, aprender a lidar com horário, aprender a lidar com compromisso, aprender a lidar com gestão de pessoas, com relacionamento, com comunicação. Tudo isso vai ajudar vocês a conseguir um trabalho, uma oportunidade melhor no mercado, sabe? Deixa eu ver o que a Bruna botou aqui. Às vezes você consegue uma oportunidade, mas a empresa não é legal, tipo, o ambiente de trabalho, a relação interpessoal não é boa. E você precisa sujeitar isso. Perfeito, gente, perfeito. Nem todas as situações são favoráveis. Então, se a gente consegue enxergar que aquela oportunidade ali está dando algo para a gente lá na frente, fica mais fácil. Senão a gente desiste. E aí eu vou até puxar um pouco a culpa, se eu posso dizer assim, para mim, porque todo mundo fala mal da geração Y, né, gente? Quem fala mal da geração Y, levanta a mão. Não porque essa geração não quer nada com nada, porque essa geração acha que vai resolver o mundo em 6 meses, porque tudo aquela coisa errada. Mas é porque normalmente quem fala isso é a geração X, entendeu? E a geração X, gente, ela veio de uma estrutura muito diferente da nossa, eu diria, né? Ou até da geração seguinte, né? Que é a Z, que provavelmente são vocês aí. Então, a geração X vem de uma situação em que, assim, ó, segura teu emprego, baixa a cabeça, trabalha, porque senão tu tá ferrado, sabe? E a geração Y já vem numa situação muito mais confortável, que ela diz, não, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ser feliz, a minha vida não é só trabalho, ok? E aí ela acabou também implicando das empresas perceberem isso e mudar bastante o nosso esquema do ambiente de trabalho. E a geração Z já vem muito mais focada em qualidade de vida, focada em tecnologia, focada em coisas rápidas, né, gente? Os relacionamentos são rápidos, as comidas são rápidas, as experiências são rápidas, é tudo muito rápido nessa geração. Então, para a gente não ficar brigando com essa geração, a gente pode entender por que ela é assim, entender quais são os benefícios que essa geração trouxe para o mercado de trabalho agora, sabe? Então, buscar esse equilíbrio, entender que é legal mudar, entender que é legal provocar mudanças, entender que a qualidade de vida é importante, entender que o trabalho não é tudo na nossa vida, mas entender que ele é importante, entender que existe um tempo, que existe um ciclo para a gente passar, para a gente desenvolver, e não é 6 meses, gente, 6 meses é muito pouco, é um tempo muito pequeno para dizer que eu já conheço tudo, para dizer que eu já sei exatamente como vai ser o futuro dentro dessa empresa e eu não quero isso para mim, sabe? É muito cedo, então procurar esse equilíbrio vai dar para a gente o nível necessário de tolerância, de flexibilidade que o mercado também busca, sabe? Para não espanar por qualquer coisa, não ser aquele profissional mimado, sabe? De que, se não é do jeito que eu quero, então estou fora, não quero mais brincar. Então, essas coisas a gente precisa desenvolver enquanto profissional, sabe? Deixa eu ver se a Bruna falou aqui. Aconteceu comigo, trabalhei pouco tempo numa empresa que não gostava, mas só ótimo para adquirir experiência. Legal, é isso aí mesmo. Então, ter essa visão, gente, o quanto antes a gente tem essa visão, mais fácil fica a nossa carreira, mais fácil fica o nosso caminho, sabe? Eu tenho uma outra frase aqui, tomara que vocês amem. No mercado de trabalho, as pessoas são contratadas pelo conhecimento e desligadas pelo comportamento. Sim, não. O que eu vou dizer-lhes? Não, gente, não. Porque agora a gente já é contratado pelo comportamento. A gente não escapa mais do processo de seleção. Uma vez, né, o nosso currículo era a chave. Ai, meu Deus, olha que currículo, vamos contratar. Não, é isso que a gente precisa. Agora, não, existe uma entrevista por competência, existe um teste de personalidade. Então, quanto mais a empresa puder conhecer as suas características, mais segura ela vai estar na hora de te contratar.
Então, tudo isso que a gente está falando até agora é desenvolver comportamento, atitudes, comportamentos que favoreçam a minha contratação. Então, isso já é observado no processo de seleção. Embora a gente ainda desligue muita gente pelo comportamento, e eu diria que, sei lá, eu vou chutar aqui 99,9% das pessoas são desligadas pelo comportamento, então, por falta de adaptação, por falta de flexibilidade, talvez falta de comunicação, de algumas coisas que a gente vai conversar aqui, mas que na hora da seleção isso já é observado. Então, vocês podem ficar ligados nesse sentido e não estranharem muitas perguntas, porque esses dias eu recebi uma pergunta de uma amiga minha. Meu Deus, eu não entendi por que eu vou numa entrevista e eles perguntam os meus planos para o futuro. Eles perguntam como é que é a minha casa, o que acontece, como é que é a minha relação com meu marido, o que eles querem saber, porque isso é um problema meu. Aí eu, pois é, então, tá. Não, é que assim... Então, as empresas vão investigar a sua vida, sim, elas vão entender do seu histórico, elas vão olhar suas redes sociais, elas vão ver com quem você está se conectando, elas vão buscar referências, porque elas realmente querem te conhecer inteiro, elas querem saber quem é essa pessoa que está entrando na minha empresa e que está fazendo parte da equipe agora. E isso é bom, gente, porque quanto mais a empresa conhecer vocês, menos ela erra no processo de seleção. Porque o objetivo dela é acertar, ela quer contratar alguém que ou tenha já algumas habilidades, ou tem habilidades que a empresa possa ajudar a desenvolver, sabe? Então, teoricamente, isso é bom, porque aí a gente não erra tanto, não se frustra tanto, porque a empresa realmente está escolhendo certo. A idade interfere também, por exemplo, tem uma amiga que tem 5 anos de experiência na área, se não me engano, é relacionada ao RH. Fez faculdade pós, vários cursos, está com 23 anos agora, porém recebe vários nãos devido à idade, pois preferem contratar uma pessoa mais velha, mesmo que tenha menos experiência. Olha, eu abri a minha empresa com 23. E eu acho que, às vezes, até o mercado vinha com essa também, sabe? Meu Deus, quem é tu? O que tu acha que tu vai fazer esse processo? Porque tu é muito nova. Então, às vezes, a gente está numa fase que a gente precisa sentir, né? É tão complicado, né? Mas é que sentir esse mercado mesmo, entender como é que a gente pode driblar, né? Esse medo, porque as empresas não me contratavam, por exemplo, porque elas tinham medo que eu não soubesse fazer. Então, pode acontecer isso com ela também, pelo jeito dela se postar, se posicionar, pelo jeito dela conversar, talvez eles sintam que ela não tem maturidade para assumir determinada função. Só que eu vou abrir um parênteses aqui, gente. Normalmente, ai meu Deus do céu, não me matem, tá? Mas normalmente o que as empresas falam como justificativa do motivo, como justificativa negativa do motivo ali da seleção, não é verdade. Sabe? Porque, primeiro, quando eu treino selecionadores, né, eu digo, não deem retorno. Vocês não têm autoridade para dizer, vocês não têm poder para dizer, vocês não têm... Não é vocês que vão dizer o que a pessoa precisa fazer ou não fazer, sabe? O seu trabalho enquanto selecionador é escolher a pessoa que mais combina com a vaga. Se a pessoa não combina com a vaga, ponto, teu trabalho acabou ali. Você não tem que ficar dando mais informações, mais feedbacks, porque essa pessoa precisa buscar o apoio dela, que pode ser um coaching, pode ser uma terapia, pode ser um líder, se ele está trabalhando ainda, ou um ex-líder que queira desenvolver aquela pessoa, ou um professor, né? Então, alguém que está acompanhando o processo de desenvolvimento dela pode dar feedbacks, pode desenvolver. Mas você, enquanto selecionador, não tem esse papel, não tem esse direito, não tem isso tudo aí que eu já falei. Então, às vezes, por a gente, enquanto selecionador, eles também às vezes não sabem disso, né? E por não saber o que dizer, por ficar meio sem graça, por não querer ofender, por não querer falar besteira, às vezes eles acabam mentindo e falando qualquer coisa. Então, é muito difícil, sabe, Maria Gabriela, a gente entender isso como uma resposta do mercado, dizer, não, realmente ela é muito nova, porque tem empresas que adoram gente nova. Eu escuto isso o oposto. Leila, eu tô com 40 anos e eu só recebo retorno negativo. É por causa da minha idade? Então, as pessoas começam a criar motivos na cabeça delas que não é real, que não é o motivo do mercado. Só que, às vezes, pode ser uma falha na comunicação. Tem pessoas que não foram contratadas, por exemplo, por mau hálito. Como é que a gente vai dizer para ela? Olha, eu não posso te colocar na minha equipe porque eu não consigo ficar perto de ti. Não consigo conversar contigo, não consigo ter uma reunião se eu te colocar aqui na empresa. O diretor te conhecer, ele vai ter um chilique?
Ou o cliente, ele, meu Deus, o cliente vai embora, a gente vai perder. Então, vocês entendem, é complicado, mas tem coisa que a gente não pode dizer. Porque não combina com aquela empresa, porque não combina com aquela cultura, porque não dá, ou é uma pessoa que chegou atrasada. Tipo, chegar atrasado é intolerável, de repente, naquela empresa lá, e você chegou atrasado no processo seletivo. Eles não podem dizer, você não foi aprovado porque você chegou atrasado. Entende? Então, existem vários outros motivos que podem influenciar, e aí não tem como a empresa abrir essa informação ali, porque tudo que ela disser pode ser usada contra ela no tribunal, né, gente? E talvez eu falando isso, as pessoas estão pensando assim, fala isso para mim, para ver só. Porque é preconceito, porque é não sei o quê. Sim, infelizmente existe preconceito. A partir do momento que a gente cria um perfil, gente, já é um conceito ali formado. Eu quero uma pessoa que tenha esse conhecimento, que tenha essa experiência, que tenha... Então, é um conceito formado. E as pessoas que não couberem nesse conceito vão sair. Pode ser uma coisa justa, pode ser injusta, não é sobre isso que eu vou falar aqui, né? Porque a maioria dos pais de vocês vão dizer, o mercado não é justo, a vida não é justa, mas eu não quero falar essa frase, sabe? Porque eu acho ela meio negativa, assim. Mas eu quero que vocês percebam que isso acontece no mercado. Independente de ser justo ou injusto, isso acontece. Então, como que a gente pode se preparar para isso? Como é que a gente pode se cuidar para a gente não sofrer com o impacto disso, sabe? Então, a gente sofre desde a lei da oferta e da procura, né, gente? Então, é importante isso. Eu quero que seja um encontro informativo para ampliar a visão de vocês. Não que vocês fiquem com raivas e preocupados e, meu Deus, revoltados, mas que vocês entendam como o mercado funciona e que vocês possam tirar proveito disso, sem reclamar ou xingar necessariamente, sabe? Leila, eu ainda vejo no mercado de RH, ainda muita gente, pelo que eu ouço dos alunos, o que a gente vai ouvindo até das pessoas do RH, muita gente ainda despreparadas para fazerem entrevista. Sabe, ainda tem muita empresa que as pessoas que colocam ali, alguém que entrou, que era da recepção, algo assim, e que essa pessoa não foi preparada para fazer um RH. Uhum. Então, isso daí são essas empresas que talvez a gente ainda tem, que são pequenas, muitas aqui, que não fazem esse investimento nesse treinamento, que podem, de repente, se as pessoas não tiverem cuidado, estar frustrando o profissional. Não que ela está errada, é que a seleção foi feita de modo preconceituoso, sabe? Com um perfil totalmente diferente, com uma ideia diferente. Eu não sei, essa é a minha visão. Eu vou até trazer o exemplo aqui de homem e mulher, tá, gente? Tipo, Leila, para essa vaga aqui tem que ser homem. Aí ele fala para uma mulher ainda, né? Mas como assim? Por que uma mulher não pode desempenhar esse papel? Ou o contrário, não, nessa função a gente quer uma mulher. Gente, assim, são 13 anos de experiência de mercado, de seleção. Vocês não têm noção das coisas que eu já ouvi, sabe? E são coisas que às vezes fazem sentido, mas que às vezes não fazem sentido. Então, eu só vou conseguir influenciar nesse mercado, e isso vale para vocês também, eu só vou conseguir quando eu tiver credibilidade para isso. Quando eu tiver estudo para isso, quando eu tiver noção de chegar numa reunião de diretoria e dizer assim, cara, por que tu está botando só homem nessa vaga? Cara, por que tu está botando só mulher nessa vaga? Vamos conversar sobre isso, o que tu precisa? Entende? Então, não é no Facebook que eu vou fazer isso. Não é num comentário de uma vaga que eu vou transformar o mundo, sabe? Então, buscar essa credibilidade, se desenvolver, se preparar, buscar argumento e encontrar o momento certo. Então, quando eu comecei lá com 23 anos, não adiantava ter essa conversa com ninguém. E com o tempo que eu fui desenvolvendo, eu consegui mudar um monte de vagas, um monte de perfis. Então, esse poder de influência a gente vai conquistando com o tempo. Tem gente que começa na empresa e já quer ter esse poder de influência. Não tem. Tem gente que passa no processo, ou não passa no processo seletivo e já quer ter esse poder. Infelizmente, o mercado não reage assim, sabe? Então, a gente precisa ter mais estrutura, ter mais condições para conseguir influenciar positivamente, sem ficar fazendo fogo, faísca e incomodando, às vezes, se incomodando os outros. Precisa ser coerente, sabe? Então, esse caso do RH é um dos casos que a gente falou antes lá, quero começar a fazer, mas a empresa não deixa eu fazer. Às vezes a empresa deixa, aí eu vou lá e faço caca. Né? Daí eu consigo a vaga que eu quero, mas eu não estou preparada para fazer, e a empresa não tem como investir. Então, aqui é legal a gente perceber também, se ele está contratando aquela profissão, por exemplo, um analista de desenvolvimento,
ele não quer um assistente, ele não quer um auxiliar, ou porque ele não tem espaço, ou porque ele não tem tempo para ensinar, então ele quer um analista. Então não adianta você se candidatar, porque você precisa ser um analista para preencher aquele trabalho, para fazer aquele trabalho bem feito. E quando a empresa começa a abrir muita exceção do que ela queria, pode acontecer isso também. Em vez de contratar um analista, eu vou contratar 2 assistentes, mas 2 assistentes não conseguem fazer. Não é a mesma responsabilidade, não é o mesmo conhecimento, por exemplo, de um analista. Então, por isso que é bem desafiador, gente, o mercado de trabalho, o mercado de seleção, definir o perfil que a gente quer, encontrar esse perfil no mercado, nossa, é um desafio gigantesco, sabe? Então, enquanto profissional, quanto mais a gente puder facilitar esse processo seletivo, melhor vai ser para todo mundo, sabe? Então, o motivo, né, para a gente resgatar aqui, o motivo de uma eventual não seleção não vai vir, ou não deveria vir do selecionador. Como eu falei, porque às vezes ele não tem essa informação, às vezes é uma coisa que é só naquela empresa, então às vezes é só naquela empresa e você leva como verdade absoluta, como se ninguém do mercado quisesse contratar só por causa daquilo. Então, vejam, não é real, sabe? Não é coerente, é aquela experiência. Às vezes a gente tem 4 vagas de analista, todas elas são diferentes. O cargo é o mesmo, a função é a mesma, mas o perfil é diferente. Então, é muito difícil eu dar retorno para essas pessoas e dizer, vocês não passaram por causa de A. Só que nessa daqui eu vou dizer, não passaram por causa de B. Essa não passaram por causa do motivo C. Talvez se esse candidato viesse para essa vaga, ele teria passado. E ele vai sair com a impressão de que ele está errado, ou de que ele não tem o perfil certo. Então, não levem a ferro e fogo, não levem como verdade absoluta os feedbacks que vocês receberem dos candidatos, dos RHs. E se vocês forem RHs, forem gestores, forem selecionadores, não deem esse tipo de retorno, porque isso só cria confusão na cabeça da pessoa e ela acha que aquilo é uma verdade absoluta, sabe? Então, a gente tem que cuidar muito com esses 2 pontos, sabe? Não seria melhor um feedback honesto para que a pessoa não perca a autoestima profissional ou melhores pontos positivos? Seria, só que não é responsabilidade do selecionador fazer isso. Entende? Então, o selecionador não é o cara que vai desenvolver aquele profissional. Então, quem vai desenvolver o profissional? Pode ser um coach, pode ser um terapeuta, um psicólogo, pode ser um professor, pode ser um líder. O líder atual precisa desenvolver o seu colaborador. Você pode, de repente, buscar o contato de um líder anterior, tipo, eu quero conversar contigo, saber como é que foi o meu trabalho, o que eu preciso desenvolver. Então, essas pessoas podem te ajudar, mas o selecionador, não. Então, não esperem isso. Vocês podem até esperar, mas vocês vão se frustrar, porque ele não tem condições. Infelizmente, ele não tem condições. Às vezes de tempo, às vezes de informação, não é ele que vai dar esse feedback, sabe, gente? E eu acho que isso valoriza mais ainda esse trabalho das pessoas que desenvolvem pessoas, né? Porque são importantes, gente. Por mais que a gente tenha várias piadas falando de coaching, e tem vários coaches fora da casinha, tem muita gente boa, sabe? Tem muito profissional. Por exemplo, eu, ou qualquer outra, tá, gente? Eu trabalho com o mercado, eu tenho experiência de várias vagas, de vários perfis, de vários... Então, se você me contratar para falar do seu perfil, beleza. Eu não estou falando de nenhuma empresa, não estou falando de nenhuma vaga específica, eu estou falando do mercado e de você. Esse é um profissional que você pode buscar. E existem vários, né? Não é só eu. Mas entende? Alguém que seja neutro, alguém que não esteja ali vinculado com você naquele processo seletivo é que vai te ajudar de verdade, é que vai ser mais coerente esse feedback. E até não precisa ficar com um só. Se você teve uma reunião comigo, por exemplo, recebeu o meu feedback, vai conversar com outro. É que nem médico. Quando a gente recebe um diagnóstico, qual é a sugestão? Ouça outros médicos, não fica só com um médico, sabe? O médico vai te dar, diante da experiência, das crenças, do que ele pensa sobre aquilo, ele vai te dar um diagnóstico. Mas, às vezes, se você conversar com outro médico, que tem outro background, que tem outra formação, que tem outro olhar, ele pode te dar um diagnóstico diferente, que se encaixa mais com o que você quer. Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Ou tá muito viagem, assim? Não, faz sentido, sim. Claro. Porque eu quero aproximar vocês da realidade mesmo, sabe? Eu quero aproximar vocês do autodesenvolvimento, e aí precisa buscar a pessoa certa. Tem muita gente que nessa época de Covid e tal, tá indo para entrevista triste, né? Chateado, desmotivado, sem brilho no olho. E a gente participou de um congresso em julho, que era sobre depressão, ansiedade e estresse,
E a minha palestra naquele congresso era focada nisso também. Eu falei, gente, tudo bem, eu entendo que você está desanimado, eu entendo que você recebeu nãos, eu entendo que às vezes você não está com dinheiro agora para sustentar a família e isso te dá um desespero, mas não é o selecionador que vai te ajudar. Se você chegar numa entrevista reclamando do mercado, reclamando da situação, reclamando das condições, é muito provável que ele não vá te contratar. Porque ele precisa de alguém motivado, ele precisa de alguém com energia, ele precisa de alguém que bote a empresa para frente, para cima, e não que bote para baixo, entende? Então, de novo, não é o selecionador, você precisa estar para cima, você precisa se cuidar, você precisa buscar essa ajuda, e tem muita coisa gratuita, mas não é o selecionador que vai te dar esse apoio, que vai te dar essa injeção de ânimo, que vai dizer, cara, tu é bom, continua assim. Consegue perceber isso? Porque, tipo, o selecionador tá lá para fechar a vaga, ele também tá sob pressão, o emprego dele também tá na berlinda, ou ele fecha, ou ele resolve, ou ele também vai ser desligado na época do Covid. Então, ele também tem bastante preocupação, ele tem que fechar a vaga, ele tem que encontrar gente, e ele tem que fazer isso. Então, não dá para esperar desse profissional um feedback honesto, completo, coerente, imparcial, e que realmente vai transformar a sua vida para você se desenvolver. Entende? Infelizmente, não dá, ele não tem condições de fazer isso. Porém, existem outros profissionais que podem fazer. E se você ficar atento também aos feedbacks que você recebeu, até em casa, gente, feedback de professor é extremamente valioso. Quando ele fala para você que você tem que entregar coisa no prazo, quando ele fala para você que você tem que aprender a trabalhar em equipe, quando ele fala para você que esse trabalho não é teu, ou que isso não são suas palavras, ou que, pô, tu tem que melhorar isso aqui, tu tem que fazer uma pesquisa melhor, ou quando ele diz que tu tem que apresentar o teu trabalho, não é só escrever, ou quando ele diz não é só apresentar, tu precisa escrever, escutem, porque o professor é o nosso maior guia nesse momento, nessa fase da faculdade, na fase do curso, sabe? Pai e mãe, por mais que a gente queira socar ele às vezes e acha que eles não sabem de nada, eles sabem. Então, é muito melhor pegar feedback de professor e de pai e mãe, e de irmão, e de tio, de primo, de namorado, de marido, do que de RH nesse momento, entende? Porque eles conhecem vocês, eles têm já experiência com vocês, então por mais que a gente não queira ouvir, é um bom feedback, tá, gente? E aí, reforça essa frase que eu trouxe, que é trabalhar comportamento, total comportamental. Quanto mais a gente tiver desenvolvido comportamentalmente, mais atrativo a gente vai ser para o mercado. E a outra frase que eu tenho... Gente, assim, ó, deixa eu avisar que vocês podem me falar quando o tempo acabar, tá? Não se, tipo assim, ai, meu Deus, como é que eu vou dizer? Ela tá falando empolgada, porque eu sempre vou falar empolgada. Então, pode me interromper, pode me chamar, não tem problema, senão a gente vai até de madrugada. Não, pode continuar, né, gente? A gente está aqui para estar te ouvindo e tá ótimo. Tá bom, me avisem, tá? Outra frase que eu escuto muito, estou fazendo pelo que ganho. Se me pagarem mais, farei mais. Já ouviram essa? Ai, gente, essa frase dá vontade de socar. Imagina se eu vou dar um exemplo bem polêmico aqui, tá? Mas imagina se a Gisele Bündchen dissesse isso no começo da carreira dela. O quê? Desfilar de graça? O quê? Viajar e não pagarem nada para mim? Eu ter que ficar lá um dia inteiro, eu ter que ficar sem comer, eu ter que emagrecer, eu ter que engordar, eu ter que arrumar meu cabelo, eu ter que investir tudo. E vocês, nada? Não, eu não vou fazer. O que ia acontecer com a carreira dela? Provavelmente ela não ia ter essa chance. Então, gente, existe um caminho a percorrer. Então, eu gosto de comparar também com o jogador de futebol, que é uma referência em sentido de dinheiro, né? Tipo, os caras ganham muito dinheiro, muito dinheiro. Então, analise como é que é o começo da carreira deles, porque às vezes a gente só vê quando eles fazem o gol principal lá, quando eles já são famosos, e a gente não viu todo o caminho. Eu não quero defender e apoiar, tá? Eu tô falando de carreira. Então, imaginar a nossa carreira, a sua carreira, o que você está fazendo para construir esse futuro. Então, se você esperar ganhar mais para fazer mais, você já está fadado ao fracasso, tá, gente? Então, é o contrário que o mercado funciona. Você dá, você faz, você entrega, e a lei do retorno é assim também. Você não tem como ganhar uma coisa que você não deu. Você não tem como ganhar gentileza se você não foi gentil. Você não tem como ganhar elogio se você não deu elogio. É tão mágico, sabe? Essa lei do retorno. E a gente pode tirar proveito dela. Então, quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente entregar, maior é a probabilidade da gente receber. A gente só é promovido, gente, quando a gente está pronto. Não é o contrário.
sabe? Às vezes a gente acha que assim, eu vou ser promovido, daí eu vou fazer aquela função. Não. Pode perguntar para os profissionais de sucesso, eles já estavam desempenhando aquele papel muito antes deles receberem o cargo ou de receberem o salário. Então, a ideia é que a gente faz e recebe. Então, essa frase de que eu estou fazendo pelo que eu ganho, se me pagar mais, eu vou fazer mais, não vai te levar para o sucesso profissional. A outra frase que é desesperadora é: ok, eu entendo, mas eu estou apenas cumprindo ordens. Alguém já ouviu essa frase? Gente, essa frase vocês têm que abandonar, vocês têm que excluir, vocês têm que jogar ela, queimar ela, porque essa frase não te aproxima de ninguém, muito menos de um cliente. Mas vamos pensar numa relação de trabalho, sabe? Então, quando as empresas querem contratar alguém bom, ou quando elas querem promover alguém, elas não vão promover as pessoas que disseram isso. Ou elas vão promover, mas porque elas não têm outra opção. Lembra do mercado de trabalho? Não tem mais ninguém, eu vou ter que promover essa pessoa. Mas não é por causa da frase, com certeza. Então, entender, né, que a partir do momento que eu estou numa empresa, gente, eu estou representando essa empresa. Ponto, eu já estou representando a empresa, eu não preciso dizer isso. Sabe? Porque, tipo, aquilo ali precisa fazer parte de mim. É que nem um gestor desligar alguém e dizer, mas eu gosto de ti, mas ó, é o fulano que mandou te demitir. Gente, isso não se faz, isso não se diz, isso é totalmente antiético, antiprofissional. E isso só te queima perante a pessoa, porque a pessoa vai dizer assim, tá, então deixa eu falar com ele. Se tu não manda nada mesmo? Vocês já não tiveram essa vontade? Às vezes tem líder que fala essas coisas pra gente, sabe? E a gente olha e diz assim, tá, gente, mas então o que tu tá fazendo aqui? Se tu tá cumprindo ordens, tá ganhando muito. Só para cumprir ordens, sabe? Então, não faça isso. Se você tem essa referência, não usa isso como motivo para repetir, para reproduzir, porque não é isso que o mercado quer. Não é isso que um gestor quer, não é isso que um dono de empresa quer. Que um dono de empresa ligado no futuro, um dono de empresa que quer crescer, porque tem aquela história, tem RH que não é bom, tem médico que não é bom e tem também gestor de empresa que não é bom enquanto gestor de empresa. Então, filtrem isso, não usem como referência para a carreira de vocês o erro dos outros, sabe? E falar isso não é legal. Concordam que não é legal ou não? Beleza. Próxima frase, gente. Essa acho que vocês já conhecem. Isso sempre foi assim. E aí? Típica frase de quem não quer mudar nada. Típica frase de quem vai ser desligado no Covid. A gente fez uma pesquisa com as empresas e, graças a Deus, o número de desligamentos foi em maio, né? Foi naquele momento também, agora o cenário já mudou um pouquinho. Mas não foi gigantesco. Mas vamos imaginar que, diante dos desligamentos, gente, apenas 20% das pessoas desligadas foi exclusivamente pelo Covid. 20%. Então, se 10 pessoas foram desligadas naquele momento, 8 foram por qualquer outro motivo, mas não foi pelo Covid. Então, a gente pode entender que a crise influencia sim, mas a gente pode entender também que talvez é uma oportunidade que a empresa teve de me desligar porque eu não estava entregando, porque eu não estava desempenhando o meu papel muito bem. E essa frase aqui mostra isso. Eu nunca vi, gente, em toda a minha história, um cliente ligando e dizendo, Leila, eu quero contratar alguém que chegue aqui e que em uma semana, ou que em um mês, ou que em um ano, ou que em 10 anos, ele diga, não, isso aqui sempre foi assim. Ninguém quer, entende? Ninguém em sã consciência quer. Então, não reproduza isso. E se você escuta isso, se você quer sucesso profissional, pode questionar isso, tá? Mas sempre foi assim, mas e se a gente fizer diferente? Tá, mas sempre foi assim e tu já pensou em fazer de alguma outra forma? Tá, e sempre foi assim? Por que sempre foi assim? Sabe? Entender o porquê. Não precisa desafiar, não precisa brigar com a pessoa, não precisa sair no tapa. Mas entender por que foi sempre feito assim vai te ajudar a ver se é algo que vale a pena ou não. Porque, como eu falei para vocês, essa frase eu criei para apresentar no Senai em 2009. E eu estou usando ela ainda. Então, alguém pode chegar aqui, um estagiário pode chegar para mim e dizer assim, Leila, essa frase aí não se usa mais. Isso aí ó, já é do tempo do opa.
Aí eu vou dizer assim, não, mas eu vou usar, porque sempre foi assim, eu sempre usei essa frase. Então, precisa entender por que, que a pessoa está dizendo que sempre foi assim, qual é a relevância daquele processo, qual é a relevância daquela fala, daquele procedimento, daquele equipamento, daquele produto, enfim. Isso vai ajudar você a entender se essa frase é coerente ou não. Em geral, não, mas tudo depende da situação e do contexto, sabe? Só a ideia é, não digam isso, sabe? Não digam, porque dá uma impressão de desleixo, de falta de comprometimento, de que não vai funcionar, né? Deixa eu ver. Nada parece igual, a maneira diferente do colega pode ser melhor. É isso mesmo, Tainá. Muito bom. Muito bem, outra frase que eu adoro. Nunca estudei ou não estudei mais porque a empresa nunca exigiu. Gente, isso são frases que eu escutei em entrevista, tá? Não é pegadinha, não é fictício, são frases reais e que eu escutei muito, tá? Então, por que essa frase deveria ser quebrada, eliminada, jogada fora? Ai, gente, queria tanto poder ouvir vocês não têm noção do quanto eu queria ouvir vocês. É difícil, né, falar sozinha, é complicado. É complicado isso. Tá se acostumando também. Mas tá, eu vou tentar mais. Nem sempre foi assim, mas agora a gente tem que mudar, né? É verdade. Então, eu escuto muito isso, gente, que não investiu e tal por causa da empresa. Então, talvez eu nem precise falar muito isso, tá óbvio, né, gente? Não é isso mesmo. Como a Maria Gabriela falou ali, o interesse de crescimento tem que vir de cada um. Então, a gente não pode deixar na mão da nossa mãe, do nosso pai, do nosso marido, da nossa esposa ou da empresa o desenvolvimento da nossa carreira. É a nossa responsabilidade, é o nosso investimento. Tem empresa que ajuda? Ótimo, ótimo. Mas se não ajudar, você precisa fazer por si, porque o mercado não vai dizer, ai, coitadinho, então tá, então vem aqui que eu vou pagar. Não, né, gente? Então a gente precisa ser o nosso maior investidor. E aí não precisa ser só naquela empresa, né? O investimento não vai ficar para aquela empresa, né? Vai ficar para a pessoa, né? Então ela pode mudar de empresa e leva o conhecimento, né? Independência de empresa, né? E mesmo se ficar, sabe, Adri, eu acho que assim, enquanto a gente está trabalhando naquela empresa, o mínimo que a gente tem que fazer é dar o melhor. Né? Então, claro, é legal a gente pensar no futuro, é legal a gente pensar na nossa carreira, é o que a gente está falando aqui, mas é legal também a gente entregar aquilo que a gente se propôs, sabe? Porque tem gente que fica segurando. Ah, não, mas eles me pagam pouco, eu não vou dar tudo que eu tenho. Por quê? Não vai gastar, gente. Não vai gastar. Quanto mais você fizer bem feito, só vai melhorar o seu desempenho, o seu setor, a sua empresa. Então, mesmo que você esteja pensando em mudar, faz o seu melhor agora. Faz o seu melhor aqui, porque é isso que vai deixar você melhor profissional. A questão é, não economiza. Nossa, o quanto eu economizei, gente, roupa? Ai, não, eu vou usar essa roupa aqui no momento especial. O que aconteceu? Não chegou o momento especial para usar aquela bendita daquela roupa e não servia mais depois. Parece bobo, sabe? Mas é muito sério. Era uma calça linda que eu amava. Ai, não, vou deixar aqui porque eu vou usar um dia, eu vou usar outra hora, eu vou usar, usei uma vez, 2 vezes na vida. Então, é o mesmo em relação a conhecimento, é o mesmo em relação à prática do que a gente pode dar, o amor que a gente pode dar para as pessoas. Ai, eu não vou me entregar muito porque depois eu me arrepender. Se entrega, depois se você se arrepende depois, daí curte aquilo depois, mas faz agora, sabe? Porque é agora, o único tempo que a gente tem é hoje, né? Então, não economiza conhecimento, não economiza amor, não economiza paciência. A gente falou ontem, né, Vi? Intensidade, né? Isso. Eu estava aqui pensando que também acho que uma coisa que eu vejo que quem não quer ser visto, não quer ser notado. E você precisa colocar em prática tudo aquilo que você aprende, sabe? Se você está na empresa, você quer melhorar ou não, mesmo que você não seja visto pela sua empresa, você não sabe quem está olhando para você. Você não sabe quem está dentro da sua empresa. Você não sabe o que está ao seu redor, né? E essa geração, eles não têm aquela coisa de terem que ficar 5, 10 anos, morrerem numa empresa, fazer 70, 90 anos numa empresa. Né? Essa é uma geração que vai mudar muito de empresa. Isso é legal, eu acho isso muito legal. E até mesmo, eu acho melhor ainda que o mercado não obrigue deles a ter aquele contrato de trabalho de, no mínimo, 3, 4 anos para dizer que você é um bom profissional. Né? Porque na minha época tinha muito isso. Você ficasse
a cada 2 anos, 1 ano numa empresa, você, quando ia procurar em outra, aquilo ali manchava totalmente a sua carteira de trabalho. Eu acho legal que isso mudou. Só que as pessoas também precisam dar o máximo delas, né? Porque ela não sabe quem é que está vendo ela, quem é que está ali dentro da empresa, sabe? Porque você pode estar sendo visto por outra pessoa, ou por uma outra situação. Você está, não é nem pode, sabe, Vi? Você está sendo visto a todo momento pelo seu líder, pelo seu cliente, pelo seu fornecedor, pelo porteiro da empresa. Você posta o tempo todo nas redes sociais, você está sendo visto por todo mundo o tempo todo, a hora que você postou, o que você postou. Então, sabe, tem gente que ainda manda currículo do e-mail da empresa, gente. Como assim? Você está trabalhando e está mandando seu currículo no horário comercial do e-mail da empresa? Sabe? Então, daí não é chamado para entrevista e a pessoa acha que é a idade. Daí não é chamado para entrevista e ela acha que é, sabe? Então, por isso que eu digo, né? Não vou voltar naquela história de novo, mas perceba os sinais. Todo mundo está vendo tudo o tempo todo. É um Big Brother, gente. Acabou? Os caminhos cruzam, né? A gente está hoje numa empresa com uma pessoa, com um colega de trabalho que depois pode ser gestor e a gente pode estar fazendo entrevista com ele, né? Então, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Gente, é muito legal. É legal, não? É muito triste. Quando eu tive empresa, eu tive 2 empresas, e numa delas, a menina era recepcionista, enfim, ela exercia mais essa função, assim, né, de recepção. E eu peguei ela mandando o currículo durante o horário de trabalho do computador da empresa. Então, é bem chato isso, né? Uhum. Bem chato. Nova, né, numa função sem muita experiência, e aí ela dá uma dessa. E daí depois ela fala que perdeu o emprego porque tinha pouca experiência. Ou como é que a Adriana vai dizer, sabe, gente? Percebam isso. Como é que a Adri vai dizer? Não, claro, não foi o motivo exclusivo, mas vamos imaginar que você tenha que desligar ela. Aquilo ali está na lista, inesquecível, olha aqui, está marcado ainda na tua cabeça. Então, tudo que a gente faz, gente, é visto. O nosso servidor é monitorado, sabe? Não sejam ingênuos, não escrevam nada que vocês não diriam. Sabe aquele áudio que você mandou para o seu coleguinha falando mal do seu chefe? Já foi, querido. Já está lá no WhatsApp dele. Então, assim, não sejam ingênuos, porque tudo que você disser, entenda que todo mundo já sabe. Ai, mas é que é meu amigo. Uhum. Hoje é teu amigo, e amanhã ele é amigo de quem? Né? Então, não é, a ideia aqui não é não acreditar nas pessoas, é não dar motivos, porque tudo que você fala, tudo que você escreve, o e-mail que você manda, é tudo monitorado, gente. E se não é monitorado, alguém vai mostrar, alguém vai encaminhar. Então, não faça isso, sabe? Porque assim, vai falar mal do teu chefe para quê? Para quê? Botar aqueles olhinhos para cima, né? Para quê fazer piada? Isso está te ajudando no quê, enquanto profissional? Então, tudo isso, gente, tudo isso conta. Então, perceba, receba esses feedbacks. Não espere que o RH vai te dizer por que você foi desligado ou por que você não foi contratado. Olha para si, dá uma olhada nas coisas que você tem feito, nas coisas que você tem dito, como você tem se posicionado na família, na escola, no ônibus, na hora de comprar alguma coisa, na hora de vender alguma coisa. Tudo isso, gente. Não tem mais para onde escapar, né? Outra frase que é juntinha com essa é: isso não é comigo, não é problema meu. Já ouviram essa? Essa é de matar, gente. Então, assim, ó, não falem uma coisa dessa. Tudo bem que não é com você, tudo bem que não é problema seu, mas então enquadra a bendita da pessoa em quem pode ajudar. Interceda por ela, sabe assim? Tipo, eu sou, sei lá, da área de desenvolvimento e um cliente ligou para mim e quer resolver uma coisa do financeiro. Pega esse cliente para você. Cara, eu quero te ajudar. Deixa eu ver, o que tu precisa? Eu preciso disso, disso, disso. Olha, me dá um minuto que eu vou achar alguém. O que custa, gente? Sabe? Esse cliente lá na linha não vai esquecer. Vai na hora escrever no bloquinho. Como é que é o teu nome? Legal. O dia que ele precisar de alguém nessa função, ainda mais donos de empresa, gestores, gente, tá todo mundo assim, ó, catando gente a todo momento. Então, essa é a oportunidade que você tem de se mostrar, essa é a oportunidade que você tem de fazer o bem pelo outro, sabe? E isso vai voltar para você. É inevitável.
Empatia. E aí, Fabrícia, eu vou até puxar uma coisa aqui. Quando a gente trata o outro como a gente quer ser tratado, não é legal, tá, gente? Eu vou até falar sobre isso, vou fazer um post lá no Links que Inspiram. A ideia não é fazer o que você gostaria que fizessem com você, tá? Não ficou claro ali na Fabrícia. Mas a ideia é fazer o que o outro gostaria que você fizesse. Isso é, né, uma boa coisa, porque às vezes o que a gente quer não é o que o outro quer. Então, só essa diferencinha. Quando a gente fala, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Não, 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 não. Isso dá muita confusão. Trate os outros como eles gostariam de ser tratados. Então, vocês podem perguntar, olha, qual é o melhor momento, qual é o melhor caminho, qual é o melhor jeito de fazer isso, porque eu quero que você fique feliz. Daí você faz, você se adapta, ou, né, para deixar. Isso vale, olha a dica aqui, vale para marido, vale para esposa, vale para namorado, vale para namorada, porque às vezes a gente aplica a mesma técnica do anterior. Pô, mas o anterior não deu certo. Vai que é por causa disso, entendeu? Então, faz a bendita da DR, conversa lá, senta, olha, vamos conversar? O que tu gosta, o que tu não gosta? Qual é o teu sonho? Qual é o meu sonho? Como é que a gente pode fazer isso dar certo? Tu gosta de acordar cedo, tu gosta de dormir cedo? Qual é a tua? Quanto mais a gente entender qual é a do outro, mais a gente consegue se aproximar dele e fazer dar certo essa relação. Leila, mas daí eu posso fazer isso com o meu gestor também? Pensa que sonho de consumo ter uma pessoa na equipe que chega para ti e diz, Leila, me diz o que eu posso fazer para dar certo. Eu quero muito dar certo nessa empresa, eu quero que tu me ame. Eu quero ser a melhor pessoa que tu já trabalhou. Me diz o que eu tenho que fazer. Pensa, gente, o gestor é capaz até de... Meu Deus, eu nem sei o que dizer agora, eu nem sei o que pedir. Quando Deus diz, né, tipo, é só pedir, pede que vai vir, ai meu Deus, daí a gente se embabaca e pede um monte de coisa errada. Então, criar esses acordos, né, essas conexões vão fazer melhor, vão fazer bem para a sua carreira, para o seu relacionamento, então, e aí por isso que eu digo, sabe, que não é legal generalizar, é legal você focar naquela empresa, naquela pessoa, é ela que é importante para você. Então, não é lendo matéria na internet, às vezes, sabe? É conversando, deixa eu entender o que ele quer, ou o que ela quer. E aí eu acho que isso tende, né, a dar certo. Então, tirar essa coisa de que não é problema meu, você pode talvez não ter como resolver, mas que pelo menos você faça uma ponte, que você consiga ser mesmo um link para ajudar essa pessoa, sabe? A chegar no caminho dela. E não fazer de conta que a ligação acabou, né? Tipo, caiu, desligou, essas coisas que acontece no meio do caminho. Outra frase. E uma frase legal, essa aqui é muito boa, que eu escuto o tempo todo. Quero sair da empresa porque eu não tenho oportunidade de crescimento. Quem já ouviu essa? Eu já ouvi 3, 4, 5 vezes. Gente, então assim, essa parece que é uma frase que a pessoa copia e cola, copia e cola, copia e cola, não sei onde ela vê, onde que ela escutou, ela simplesmente copia e cola. Porque em seguida, quando eu escuto isso, eu respondo assim, legal, e o que é crescimento para você? Crescimento é, sei lá, ganhar mais? Eu sabia que eu não ia poder ganhar mais lá. Tá, mas o que tu precisavas fazer para ganhar mais, tu sabe? Não, a gente precisa... E não sabe, porque realmente a pessoa não sabe o que ela precisa fazer para ser promovida dentro da empresa. Ela não sabe o que ela precisa fazer para ser valorizada. Então, quando a gente sai de uma empresa porque não tem oportunidade de crescimento, não é real, não é verdadeiro. Porque normalmente a gente não sabe o que precisa para crescer. Então, a gente precisa entender na nossa cabeça se crescer é financeiro, se crescer é cargo, se crescer são responsabilidades, se crescer é volume de atividade, se crescer é autonomia, se crescer tem que saber o que é crescer para você, sabe? Porque senão você vai para outra empresa e vai acontecer a mesma coisa. E normalmente a gente sai de uma empresa, a gente leva os mesmos problemas, porque a gente leva é a gente que está indo, é a nossa insatisfação, é a nossa angústia, a nossa agonia. Então, entender o que é crescimento para você e trocar essa ideia com a sua empresa, entender o que é para ela. Beleza, o que eu preciso fazer para crescer? Uma conversa dessa que a gente teve aí com o gestor, como exemplo, já vai eliminar, porque eu vou entender, beleza, e quanto tempo vai levar? Pergunta, mais ou menos quanto tempo eu preciso ficar nessa função para eu crescer? Mais ou menos o que eu preciso desenvolver além para virar de um auxiliar para um assistente, de um assistente para um analista?
Então, tomara que o gestor saiba responder, porque tem muito gestor que não sabe. Mas se você perguntar, talvez vai despertar nele também essa vontade. De, pô, é verdade. Né? Se às vezes pega, eu vou usar a Via ali como exemplo. Diz, meu Deus, guria, cala a boca, vai trabalhar. Daqui a 10 anos a gente conversa de novo. Talvez esse gestor escutou muito isso, e daí ele pega e repassa isso para você, e daí você, meu Deus, não é isso que eu quero. Então, desenvolver o seu gestor também é seu trabalho, sabe? Você não é uma pessoa passiva, você não está só passando, recebendo, indo embora. Você está ali para trocar, você está ali para dar e receber. Você está ganhando um salário, o que você está dando, né? Então, por isso que a gente falou antes, dá o seu melhor, faz o seu, porque durante aquele tempo, durante aquele contrato, você está recebendo. Tem gente que fala assim, mas eu trabalhei 20 anos e agora eu fui desligado. Sim, você trabalhou 20 anos, você recebeu 20 anos, agora você foi desligado, você tem 20 anos de experiência. Qual é o problema com o mercado? Vai, se joga. Não, mas é que eu não estudei, mas é que eu fiquei reclamando da minha empresa, é que eu fiquei parado no tempo. Ok, e por que a empresa tinha que ficar contigo, então? Se você ficou parado no tempo. Entende? Gente, é um negócio. É um negócio. A empresa não é a tua mãe que vai te amar incondicionalmente, que vai ficar dando tudo o tempo todo, sabe? Então, entender que você é um prestador de serviço, entender que você está ganhando para entregar, não ganhando para mandar e-mail para os outros, não ganhando para falar mal do chefe, não ganhando para fazer piadinha, não ganhando para denigrir a imagem da sua empresa. Você está ganhando para produzir aquilo que você se propôs, você está ganhando para chegar no horário, sabe? Para dar o seu melhor. Então, mudar esse mindset mesmo. Eu estou prestando um serviço, eu quero fazer o meu melhor, porque esses são os meus clientes. Quem me contratou, meu Deus, eu tenho que ser muito agradecido, muito agradecido. Não posso de jeito nenhum reclamar. Eu até gosto de fazer É meio feio isso que eu vou fazer agora, mas eu gosto de fazer uma comparação. Quando as pessoas falam, você está cuspindo no prato que comeu. Já viram essa experiência? Essa frase? Quer dizer, depois a pessoa trabalhou lá e agora fica falando mal. Eu consigo, já é nojento isso, né, gente? Já é bem nojento. Mas eu consigo piorar a cena. Eu consigo visualizar a pessoa cuspindo e comendo. Bem nojentinho, né? Bem nojento. Então, como que a gente se atreve a fazer uma coisa dessa? É a empresa que abriu porta pra gente, é a empresa que está confiando na gente, é a empresa que não desligou a gente, e a gente está ali reclamando, sabe? Então, meu Deus. Gente, assim, acorda pra vida. Acorda pra vida, agradece, elogia, agradece, faz o teu melhor. Mas aqui é uma porcaria o produto. Tem alunos que diziam assim, prof, eu trabalho no restaurante tal, mas pelo amor de Deus, não vai comer lá nunca, tá? Tipo, eu trabalho na empresa tal, mas você não compra as roupas porque são uma porcaria. Tá? Cala a boca, meu anjo. Não vai falar uma coisa dessa. Então, ou melhora aquela comida e chega lá e diz, gente, a gente não pode servir uma coisa dessa. Cara, a pessoa vai comer, olha aqui, papapá. Pô, mas eu tentei uma vez, tentei outra. Cai fora, mas não precisa falar mal, entende? Não precisa falar mal, não precisa se queimar, mas entende que ali não é o teu lugar. Então, procura outro lugar, mas tenta, fala com o gestor, fala com o dono, procura fazer alguma coisa diferente ali, sabe? Porque senão você só vai passar. Como a gente estava falando antes, a ideia não é essa. A ideia é você passar e contribuir, você deixar a sua marca também ali, né, gente? Vocês estão bravos, tristes? Tá tudo bem? Alguém dá uma risadinha ali no chat ou no vídeo, por favor? Que bom. Vocês estão bem. Ótimo, obrigada. Obrigada, Bruna, Carol. Eu tô só porque minha internet tá oscilando direto, ela tá caindo muito, então eu tô caindo e voltando. Gente, tem mais duas que eu quero falar. Até quando que a gente vai ficar juntos? Acho que, olha, a aula é até às 10, né? Se a galera que tá aqui tudo de câmera fechada está aqui ainda, é outra coisa, né? Tá bom, eu falei antes, tá, gente? Vocês me mandam embora. Na hora que vocês falarem, eu vou parar, tá? Não, mas acho que mais uns 10, 15 minutos tá beleza, a gente consegue levar aqui. Tá bom. Tá, então tem duas frases aqui que eu quero muito falar. Uma eu acho que agora vocês até já vão responder diferentes, né? Talvez eu pensar nelas diferentes. Mas uma frase que eu escuto muito ele só foi promovido porque ele é puxa-saco. Já ouviram essa? Quem já falou essa, nem me conta. Nem me conta, porque eu vou socar.
Gente, eu gostaria de entender, de conversar com vocês, desmistificar o que é puxa-saco. O que seria, qual é a diferença de um puxa-saco e de um, sei lá, de um profissional comprometido ou de um bom profissional? Puxa-saco para bom profissional. Esse eu vou até esperar. Eu quero ouvi-los ou lê-los. Se não tem, pode falar que não tem. Se não sabe, pode falar que não sabe também. Agora Mas, era aquela hora de fazer chamada, né, Vi, Dalcino? Essa é a hora. Vamos lá, gente. qual é a diferença, gente? Inteligente aqui. Agora é a hora de fazer chamada. Quem é que tá em aula aí? Oi. Aê! É. O medo, né? O medo de ser chamada. Então, na minha opinião, puxa-saco seria a pessoa que faz fofoquinha, entreguinha com o patrão ou o coordenador sobre os outros funcionários ou colegas de trabalho. E um bom profissional, né, como ela falou ali, seria alguém que está buscando sempre a melhoria de algo que possa contribuir para a empresa. Que lindo, Carol! Eu acho que seria isso, no meu ponto de vista, né? Obrigada. A Maria Gabriela escreveu: bom profissional é o que corre atrás das coisas e o puxa-saco faz o que o patrão pede e não toma iniciativa. Legal. Tainá, puxa-saco é quem quer ficar bajulando para ganhar algo. Bom profissional é aquele que tem um bom desempenho e colabora para coisas boas. Legal. Alguém mais? Aquela assim, Leila, fica feliz que já veio 4, fica feliz. Tá, gente, é que eu sou uma pessoa, né, esperançosa. Gente, legal, eu gostei muito, vou pegar palavras-chave aqui, gostei muito, muito da palavra bajular. A bajular, acho que pega ali, ou que puxa saco, faz só o que o patrão pede, que também é uma questão de bajular. Vamos imaginar que puxa-saco é aquele cara que faz tudo que o patrão, ou que o chefe, ou que o líder manda, sem pensar se isso é bom ou ruim para a empresa. E que pode ser falar mal, que nem a Carol trouxe ali também, né? É um exemplo disso. Então, se meu chefe está falando mal, eu vou falar mal também, porque eu quero estar bem com ele. Então, puxa-saco faz, de qualquer jeito, tudo para agradar o seu chefe. O bom colaborador, ou o bom profissional, ele faz também o que o chefe pede, né? Porque ele é o chefe, só que ele faz pensando no negócio, pensando no bem comum, pensando no crescimento do todo, assim, né? Então, se o gestor realmente tem essa relação de puxa-saco com a pessoa, minha dica não é uma empresa que você deveria investir. É aquela história que vocês falaram lá no começo, eu estou aqui enquanto eu preciso, vou dar o meu melhor, vou fazer o meu melhor, mas eu estou com o olhinho lá na frente. Então, final de semana eu vou mandar e-mail, à noite vou mandar e-mail, vou me conectar com as pessoas, vou fazer outros movimentos, não enquanto eu estou trabalhando, pensando numa saída. Porque o gestor, querendo ou não, gente, ele é um representante da empresa, né? Então, ele é a sua referência. Provavelmente é como ele que você tem que ser para ser promovido. Então, se você percebe que não é legal, eu daria feedbacks, né? Eu conversaria, teria aquela conversa de, olha, beleza, o que eu preciso fazer para crescer aqui? Eu quero entender como é que eu posso te ajudar, eu quero ser o teu melhor colaborador. E eu também perguntaria, posso te dar feedback? Tem algumas coisas que eu percebo que talvez não sejam legais, mas assim, eu não sei, né? Eu tô começando agora, ou, eu tô na tua equipe, eu não quero te ofender, eu não quero ser injusto, me ajuda a perceber isso, assim. Então, talvez você consiga fazer alguns movimentos. Eu tive bastante feedback, graças a Deus, eu tive bastante feedback. Uma das minhas estratégias de gestão é essa, inclusive, né? É abrir espaço, porque por mais que seja absurdo aquilo que a gente está ouvindo, é melhor ouvir do que não saber, né? Porque quando a gente não sabe, todos os outros sabem. Então, eu prefiro ter uma relação aberta com a minha equipe do que, tipo, o professor sabe tudo. Como são os gestores, como é que são as empresas. Então, eu prefiro que a pessoa fale para mim, não para o professor dela, sabe? Só que tem muito gestor que não é assim, né? Que não quer isso, que se fecha, que tem medo, que não sabe lidar com isso. Mas muitas vezes tem muita gente que é bom profissional, que foi promovido, só que o nosso olhar só enxerga essa parte ruim, sabe? A gente não percebe a cumplicidade dos dois, a gente não percebe
como é o relacionamento, o quanto realmente ele entrega, o quanto ele está conectado com o gestor, porque só vai ser promovido quem tem bom relacionamento com o gestor. Então, às vezes você é um excelente profissional, mas você não tem um bom relacionamento com o seu gestor, isso não é ser um excelente profissional, entende? Então, não é a falha daquele colaborador que vai justificar a promoção. Leila? Oi? Depois eu posso falar, só não quero te cortar. Quando tu terminar a conclusão, eu quero fazer uma colocação, tá? Legal, legal. Então, a ideia é a gente conseguir fazer esse filtro. Quando a gente olha para um processo de promoção, a gente pode perguntar para o nosso gestor de novo, olha, eu gostaria muito de entender por que o fulano foi promovido, porque eu quero desenvolver isso também. Entendo que ele foi promovido, que você é que manda, né? Tipo, você que decide, não vai questionar a decisão dele nesse sentido. Vai dizer que, legal, ele foi promovido e você está feliz por isso, porque alguém foi promovido. Mas você também quer entender qual é o seu caminho, o que você pode fazer para chegar lá. Vocês conseguem perceber, né, a diferença quando você vai lá bater na porta e xingar o cara porque ele promoveu alguém que não é você, ou quando você vai lá bater na porta do cara e dizer, olha, eu preciso entender qual é o caminho, porque eu quero crescer aqui, eu gosto dessa empresa, eu gosto de ti, eu gosto do ambiente, então eu quero realmente crescer. E a ideia é filtrar. Então, às vezes, o bom relacionamento tem profissionais ruins e, às vezes, o bom relacionamento tem profissionais bons. Então, não bota tudo na lista do puxa-saco. Às vezes, você não gosta dele, mas você não percebe que ele é um bom profissional, entende? Então, é conseguir separar o joio do trigo, não levar a ferro e fogo, não levar tudo num bolo, porque a gente nunca sabe se eles estão falando mal da gente ou não, que nem a Cris trouxe ali, né, antes. A gente não sabe, se eles falam escondido, a gente não sabe. Então, às vezes, alguém contou pra gente que não sei o quê, tipo, ai, deixa, esquece o que os outros estão falando e se conecta na tua relação com ele, se conecta no que está acontecendo entre vocês dois, o quanto ele foi bom, o quanto ele te deu feedback, o quanto ele contribuiu contigo, e não com o que os outros estão falando, sabe? Se você quer sucesso profissional, se você quer uma carreira legal. E aí, às vezes, essas frases, como a gente chega e escuta, mas aqui é assim, olha, só são para ouvidos que são de saco. Você já leva aquilo como verdade absoluta e simplesmente, às vezes pode ser alguém com dor de cotovelo só, não precisa ser necessariamente verdade que o cara foi promovido por ser puxa-saco. Então, tire as suas próprias conclusões e procure entender do gestor o que você precisa fazer para chegar lá, sabe? Não sei se eu consegui ser clara para separar isso, né, gente? Cris, volta aí. Ô, Cris, eu vou usar o teu exemplo, mas não exatamente o teu, vamos colocar em um outro cenário, como se fosse outra pessoa, tá? Que eu diria assim, né, gente? Porque assim, ó, o nosso foco aqui, nesse encontro, por exemplo, em qualquer outro, mas nesse encontro também, é desenvolver a gente, né? É a gente sair melhor. Então, cada vez que a gente foca nos outros, a gente não foca na gente, que não tem como focar em duas coisas ao mesmo tempo, a ciência já provou, isso é impossível, inclusive quando a gente fala que está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, a gente não está, a gente está fazendo uma de cada vez, e alternando entre elas muito rápido, então vale, por exemplo, para dirigir, né, estou no celular e estou dirigindo, não, você não está fazendo duas coisas, você faz uma coisinha de cada vez. Então, no processo de desenvolvimento é a mesma coisa. Se a gente está aqui hoje, né, juntas, e a gente está pensando ou focando na inabilidade de alguém, a gente não está focando na nossa. Então, eu quero resgatar a gente para a gente, sabe? O que a gente pode fazer para ser melhor para a gente. Então, por exemplo, nesse caso específico, eu não preciso ser uma profissional ruim para ter um bom relacionamento com uma profissional ruim. Vocês me entendem? Pode ser uma péssima profissional, mas eu posso ter um bom relacionamento com ela se eu conseguir, porque depende da minha habilidade de relacionamento. Eu pulei uma frase aqui, mas eu gosto muito dela. Ela chama assim, ó, a frase é a seguinte: ninguém gosta dele mesmo. Quando a gente, na entrevista, isso é muito comum. Não, mas aquela fulana, ou aquele fulano, ou aquela pessoa, todo mundo fala mal dele mesmo, ninguém se dá bem com ele, por isso que eu saí, por isso que aquilo lá, blá, 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 blá. Então, quando eu tô na entrevista, é claro que eu não vou fazer isso, porque o meu foco ali é analisar o candidato e não dar feedback para ele. Mas aqui para vocês eu vou fazer, porque eu entendo que eu tô num processo de desenvolvimento com vocês, né? Então, quando alguém fala isso pra gente, o que eu entendo? É que a pessoa não tem habilidade de lidar com esse tipo de pessoa. Então, eu tento mapear o que essa pessoa fazia,
que incomodava o meu candidato ali, no caso, a pessoa que eu estou entrevistando, e para mim a conclusão é, bom, se ela era, sei lá, gritava muito, aquela pessoa gritava muito, eu entendo que o meu candidato não sabe lidar quando uma pessoa grita muito. Ou ela era muito arrogante, muito egoísta, sei lá, então o meu candidato não sabe lidar quando uma pessoa é muito egoísta, porque elas vão existir, gente, em todos os lugares. Todos os lugares a gente tem pessoas, né, que tem dificuldade de relacionamento. Então, se a gente procurar olhar que é a gente que não sabe lidar com esse tipo de pessoa, e não, o problema não está no outro, o problema está em como eu lido com ele, fica mais fácil para eu conseguir desenvolver. Ou para eu aceitar, né? Porque eu posso ir para uma entrevista e dizer, olha, Vi, tu está me contratando para trabalhar na empresa X, então eu já vou adiantar. Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas que são lentas. Eu não consigo lidar com pessoas que são lentas. Então, isso é uma inabilidade minha, eu que não consigo lidar. Eu não estou dizendo que o problema é a pessoa ser lenta. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, se eu começar a perceber que eu preciso desenvolver essa habilidade, vai aumentar a minha capacidade de relacionamento com todo mundo, porque eu vou conseguir lidar com pessoas nervosas, eu vou conseguir lidar com pessoas calmas, eu vou conseguir lidar com pessoas arrogantes, eu vou conseguir lidar com pessoas humildes. Porque, assim, com pessoas boas, gente, é mole, é muito mole. É que nem vender para cliente que compra, sabe? Para cliente fácil, é fácil. Então, o mercado vai exigir de vocês habilidades especiais, diferenciais competitivos. Então, conseguir ser promovido, aquela assim, né, Cris, para sacanear contigo, não é o teu caso, tá? Mas conseguir ser promovido numa empresa em que o gestor é limitado, ou que o gestor é incapaz, incompetente, ou que o gestor é imaturo, cara, isso aí é bom. Porque você conseguiu passar por isso, você conseguiu lidar com aquele relacionamento e ainda ser um bom profissional. Você não precisa fazer fofoca também, você não precisa entrar, né, nas futilidades, você não precisa falar mal dos outros, mas você também não precisa ser antipático ou você não precisa ser grosseiro com aquela pessoa que faz isso. Consegue pegar, gente? Haja meditação, isso aí. E por isso, gente, que eu digo que é evolução mesmo, sabe? Isso é evoluir na nossa carreira, isso é desenvolver. Imagina se você for gestor. Você vai ter que lidar com tudo quanto é tipo de gente. E às vezes você vai precisar lidar, porque não tem ninguém no mercado. Tipo, não tem quem eu possa contratar, eu preciso lidar com ele. Então, como é que eu vou fazer ele dar certo? Como é que eu vou fazer dentro das habilidades dele dar o melhor para a empresa, sabe? E eu acho que aí é um dos objetivos, sei lá, da vida. É um dos objetivos, é desenvolver a gente, é ser melhor, é conseguir produzir apesar de todos os desafios, é conseguir entregar mesmo além da expectativa, é conseguir fazer algo diferente, porque se a empresa não conseguir fazer isso no mercado, ela vai fechar. Se você não conseguir fazer isso dentro do seu setor, dentro do seu ambiente, você vai fechar. Por isso, você vai fechar as portas, né? Você vai cair fora do mercado. Por isso que eu acho que vale a pena investir na gente. O tempo todo. Cada vez que a gente está falando de alguém, isso para mim é muito claro, assim, cada vez que eu estou falando de alguém, eu estou fora de mim. Então, eu não estou me desenvolvendo, porque eu estou só falando dele, eu estou falando mal dele, eu estou reclamando dele, dela, pode ser qualquer um, né, gente? Pode ser até do marido. Cada vez que eu estou reclamando do meu marido, eu não estou trabalhando em mim. Então, se eu conseguir perceber isso, eu vou conseguir ser um profissional melhor. E as oportunidades, as pessoas vão chover de oportunidades. Eu estou aqui, por exemplo, pela indicação da Jaque, né, que eu falei lá no começo. Agora eu conto, a Jaque é uma menina difícil de relacionamento. Não, gente, ela é uma fofa, ela é uma querida, ela trabalhou com a gente. Quando a gente começou a fazer... A gente começou a fazer essa coisa do marketing digital de vagas, de recrutamento digital, na verdade, mais ativamente. Então, ela trabalhou 1 ano com a gente. E foi muito legal, assim, porque ela é uma das meninas que, quando a gente conheceu, a gente olhou e disse, meu Deus, essa guria aqui é um furacão. E aí, a gente trabalhou 1 ano juntas, depois a gente não trabalhou mais, e aqui, hashtag fica a dica, né, gente? Não é porque você encerrou um contrato com uma empresa que você precisa ser inimigo daquela empresa. Sabe, é isso que eu estava falando ali antes, assim, fazer uma boa carreira, fazer uma boa história, é só encerrar um contrato, e tá tudo bem. Olha, os meus objetivos não batem mais com o que vocês estão entregando, ou o que vocês estão querendo não batem mais com o que eu estou entregando, e tá tudo bem. A gente vai se encontrar ali de novo, não precisa ser uma briga, não precisa ser
uma lavação de roupa suja, é só um encerramento de um contrato, que nem um encerramento de um, sei lá, de um casamento, por exemplo. Só que para isso, né, como diz a Cris, precisa ter muita meditação, precisa estar muito evoluído para a gente conseguir encerrar um contrato sem encerrar a nossa relação, a nossa amizade, a nossa vida. Não é fácil, tá, gente? Eu não disse que ia ser fácil, o que eu estou trazendo para vocês. Não é necessariamente fácil, mas é um caminho legal. Então, beleza, ela abriu a empresa dela, gente, meu, e tá muito legal. Eu tô muito feliz, porque eu amo o empreendedor. Eu acho que todo mundo devia abrir a sua empresa, todo mundo devia ter um CNPJ, todo mundo devia aprender a se vender, a ganhar pelo seu trabalho, organizar financeiramente, não depender de INSS, não depender de FGTS, fazer um planejamento mesmo, sabe? E ter o dinheiro para si, se organizar. Enfim, eu sou totalmente a favor do empreendedorismo. Então, eu fico bem feliz de ver ela nesse movimento. E foi ela que indicou. Se ela não tivesse conversado comigo e dito, Leila, olha lá, o Senai está querendo fazer uma semana diferente de acolhimento e tal, e eles querem profissionais de áreas diferentes, e ela mandou mensagem para mim. Então, é isso que eu quero dizer, que é um exemplo de bom relacionamento. A gente pode ter um bom relacionamento, mesmo que a gente não trabalhe junto, mesmo que o nosso jeito de pensar seja diferente. Esses dias a gente conversou sobre uma situação lá, e a gente falou, disse, olha, nesse caso a gente pensa diferente, mas tá tudo bem? Tipo, tu segue lá, eu sigo aqui, e a gente vai ser feliz do mesmo jeito, sabe? Então, eu penso que é um bom exemplo de como vocês podem se relacionar com as pessoas que trabalharam já com vocês também, mesmo elas sendo muito boas ou elas não sendo. Quando elas são boas, é muito fácil, é muito mais fácil para a gente. Mas quando elas não são boas, é que aí que a gente vê se a gente é boa mesmo, sabe? Se a gente realmente consegue lidar com aquilo e consegue ter um bom relacionamento. Então, a Adri pergunta aqui do Eneagrama, alguém já fez Eneagrama? Gente, bem legal. O Eneagrama, ele ficou por alguns anos na minha lista de desejos. De que, assim como estava o inglês, como estava o intercâmbio, como estava gravar vídeo para a internet, estava lá fazer Eneagrama. E com o tempo, eu fui conhecendo outras ferramentas e, fiz muita coisa de desenvolvimento, eu não fiz. Acabei tirando ele da minha lista, eu entendi que não era mais o meu foco e tal. Mas eu sou super a favor. Todos os projetos de autodesenvolvimento que bate na sua cabeça e que diz, isso aqui talvez seja, faz, se inscreve naqueles finais de semana intensivos de programas de treinamento que são assim, extremos, aquele programa, aquele retiro, peguei um pedacinho de alguém falando que foi fazer um retiro que fazia meditação lá 30 minutos por dia, que é para deixar a gente quase louco. Dini, sabe? Experiência. A Dini estava comentando isso. A Cris também fez o retiro aí, final do ano. Que legal, gente. Eu fiz algumas aulas de Eneagrama. Agora a pandemia, ela deu uma acelerada e facilitou, né? Assim como você está falando aí da Austrália, então isso facilitou. E eu tenho uma amiga que é do setor de RH e ela dá cursos de Eneagrama. E aí, de tanto ela falar, não insistir, né? Ela não insistia, mas ela de vez em quando falava, jogava, e agora ela fez um online. E aí eu fiz, assim, eu achei muito bacana isso, para a gente começar a compreender que às vezes não é o que o outro gostaria, mas é o jeito dele. Então a gente passa a olhar pelo óculos do outro, né? Como a Jana, minha amiga que dá esse curso, ela fala. Então a gente tem que colocar o óculos daquele perfil, né? A gente começa a enxergar de outra maneira. Apesar de que eu ainda estou em dúvida em qual tipo, qual ele é, mas a gente começa a perceber, né, as semelhanças e colocar cada pessoa que a gente conhece na sua caixinha, né? Então, deixa eu, talvez até ajude, né? Cada teste, eu vou dizer, de autoconhecimento, pode ser o Eneagrama, pode ser o DISC, pode ser o Quantum, pode ser o MBTI, pode ser aquele quadrante cerebral, pode ser... Nossa, tem tantos. Existem vários testes, tá? Cada teste, ele divide os seres humanos, digamos assim, em tipos comportamentais. Então, normalmente, esse teste vai identificar qual é o teu tipo e vai dizer quais são os teus pontos fortes e quais são os teus pontos a desenvolver. Até a astrologia faz isso, né? Quando a gente olha o nosso signo, poxa, tem características disso que são boas, até a numerologia faz isso. Então, existem várias correntes de conhecimento que estudam mesmo, que são profundas naquilo, e elas vão te dar o perfil. Então, eu, Leila, na minha santa ignorância, não gosto de levar a ferro e fogo.
tá? Mas tem gente que leva ferro e fogo e que vive aquilo e é feliz com aquilo. Eu não, eu gosto de pegar um pouco daqui, eu gosto de pegar um pouco dali, de um pouco de lá e focar em mim, não nos perfis, sabe? Entender o meu perfil, porque em tal estudo eu sou um perfil, em tal estudo eu sou outro perfil. Depende de quem analisa também, o olhar. Então é bem legal isso que a Adri está dizendo, eu não consegui ainda me achar. Então, é normal, porque a gente, inclusive, pode ir mudando. Dependendo da nossa vida, a gente está mais num perfil, dependendo da nossa vida, da fase, a gente está em outro perfil. Então, procurem usar essas ferramentas como algo que amplia o seu autoconhecimento e não algo que restringe. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu não posso ser isso aqui porque eu sou assim. Como é que ele está dizendo que eu sou assado? Tá tudo bem. Porque as pessoas, a gente não consegue classificar todo mundo exatamente 100% em 9 perfis, em 10 perfis, em 15 perfis. Existem muito mais perfis no mundo do que aqueles ali. Então, com certeza, vai ter coisas que são mais fortes, vai ter coisas que são mais fracas. Então, quanto mais você entender daquela ferramenta, mais você vai entender o seu perfil. Então, a minha técnica comigo é não levar a ferro e fogo, é entender que aquilo traz algumas características, aquele outro traz algumas características, mas, gente, tem muita coisa que dá para fazer na internet, muito teste de autoconhecimento que a gente pode buscar, muitos profissionais também que fazem isso, cursos que fazem isso, avaliações. A grafologia também é outra ferramenta que a gente consegue usar para identificar os nossos perfis. Então, abram-se, fuçem na internet. Quanto mais você se conhecer, eu penso, né, que mais você consegue lidar com as suas dificuldades, mais você consegue escolher melhor os ambientes, porque você também não precisa ficar sofrendo, né? É o que a gente falou, poxa, aqui na empresa tem uma situação ou uma pessoa que é muito difícil para mim. Ok, tá tudo bem. Então escolhe outro lugar, sabe? Não precisa se obrigar a fazer aquilo, né? Eu tenho mais uma frase para a gente terminar. Posso? Pode. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. O que vocês acham dessa frase aí? Quem é Até meu pai e minha mãe falavam na adolescência. Quando Coisa que a gente ouve começou a tua adolescente, palestra, né? quando começou a tua palestra, eu ainda pensei, meu Deus, será que ela vai falar essa frase? Porque o meu primeiro patrão da vida falava isso todo santo dia pra mim. E eu nunca me esqueço, e é bem isso mesmo. E vocês acreditam, vocês concordam nessa frase? Vocês são rebeldes com essa frase? Porque eu mostrei todas as frases que eu sou rebelde, né, gente? Que eu quero tudo deletar. O que vocês acham que eu quero fazer com essa daí? Algum pitaco? Não tem obrigação de acertar, tá? Mas de tentar tem, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente já é íntimo aqui. A gente já tá aqui 3 dias quase, de tanto que a gente conversou. Medo? Deleta! O que mais, gente? Mais pitaco. Vai lá, só pra curtir. Nada. Ai, gente, só com vocês. Eu só com vocês. Se eu estivesse pessoalmente aí, eu socava vocês. Acho que não é tão verdadeira. Legal. O que mais? É meio relativo. Adoro a palavra relativo. Eu uso depende. Depende, eu uso muito, porque é engraçado. Quando eu estava como prof, né? Foi 7 anos que eu era professora no Senac, e vinha muita pergunta assim, porque no meu caso eu só dizia depende, eles queriam me matar. Então, mas tudo depende, tudo é relativo. Às vezes. Vou usar a Bruna aqui, gente. Às vezes, sempre. Às vezes, sempre. A gente é influenciado por quem está ao nosso redor. Vamos dizer que a formação da nossa personalidade, né, as características que a gente desenvolve. Eu vou chutar, tá? Vou fazer grosso modo aqui. 50% nasce com a gente, vem de nós, e 50% dependem do ambiente que a gente está inserido. Então, família a gente não escolhe, eu brinco, né? Família a gente não escolhe, mas alguns acreditam que a gente escolhe sim. Mas os amigos a gente escolhe todos. Amigos a gente escolhe, trabalho a gente escolhe, escola a gente escolhe. Então, que a gente possa fazer escolhas mais conscientes, cada vez mais, e não tolerar os ambientes ou as pessoas que fazem mal assim para a gente, ou que levam a gente para o mau caminho mesmo, né? Então, visualizar o que você quer para você, onde você quer chegar, como você quer chegar lá, o que você quer ser ou fazer, e entender quem você precisa do seu lado para te ajudar a fazer isso, eu acho que é um bom raciocínio.
sabe? Porque não faz sentido a gente ficar perto de gente que fala mal, né? Ou que xinga, que humilha a gente, que convence a gente para matar a aula, que convence a gente a mentir para os pais, que convence a gente a mentir para professor, que convence a gente a fazer coisas erradas, sabe? Não faz sentido, se você quer uma vida mais próspera, se você quer que a lei do retorno funcione para você de uma forma positiva, se você quer evoluir profissionalmente, não faz sentido você ficar perto de quem não estimula isso, sabe? Então, às vezes... Nossa, quero ver quando você está hiper feliz e está com gente negativa. É terrível sim. E assim, ó, já é difícil manter a gente motivado o tempo todo. É difícil, a gente também passa por altos e baixos. Então, quando você tem que cuidar ainda de outra pessoa, ou de 3, ou de 4, ou de 5, é muito mais pesado, sabe, gente? E eu também gosto de usar o exemplo, bem trágico aqui, mas o exemplo de quando alguém está se afogando. Quando alguém está se afogando, qual é a orientação? Ah, vai lá e resgata essa pessoa? Não, gente. Não é resgata. Você tem que estar muito seguro, você tem que estar muito certo para você conseguir buscar, porque o que mais tem de história é de irmão e irmã que foi tentar salvar alguém e que foi junto, sabe? Então, às vezes, a gente está lidando com alguma pessoa que está com uma dificuldade muito séria, muito grave. Não é que é para você abandonar essa pessoa, não, só que talvez não seja você a pessoa certa para ajudar ela. Então, buscar um profissional, buscar alguém que tenha know-how, que tenha conhecimento, que realmente tenha a força suficiente, o conhecimento suficiente para ajudar essa pessoa em alguma fase, né? E se não é tão grave assim, cuida de si mesmo. Então, essa frase, eu acredito muito nela. Ela é muito verdadeira. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu tô com uma galera de amigos e, eles quebraram a janela de um prédio ou eles roubaram alguma coisa. Não, mas eu não roubei. Tá, mas por que tu tava lá? O que tu tava fazendo lá? Não, mas eu não tava fumando, eu não tava não sei o que, eu tava só com eles. Mas então o que você tava fazendo lá? Normalmente você vai ser julgado ou vai ser interpretado em função da comunidade que você pertence ou daquilo que você tá fazendo. Então, justo ou injusto, de novo, não vou entrar nesse aspecto. Mas eu vou entrar no aspecto de que é você que escolhe. Então, quanto mais pessoas estimulantes, quanto mais pessoas vibrantes, quanto mais pessoas boas você tiver ao seu redor, mais você vai conseguir evoluir. E aí tem a máxima também de que você é a média das 5 pessoinhas que você mais convive. Já ouviram essa? Tanto financeiramente, tá, gente? O seu salário é a média das 5 pessoas que você convive. Então, eu vivo brincando com as pessoas que eu conheço, dizendo, trata de aumentar o que tu tá ganhando aí, porque senão tu vai abaixar a minha média. Te endireita, ajeita, cresce. Então, realmente olhar isso como um potencial, como um berço, como uma terra fértil para o nosso desenvolvimento é legal. E aí a gente pode fazer essas escolhas, né? E transformar também o ambiente que a gente está num lugar melhor. Leila. Oi. Eu sempre brinco que, assim, para relacionamentos de modo gerais, né, e principalmente na questão afetiva, uma coisa que eu coloquei para mim é a matemática, né? Mais com mais é mais com menos vai ser sempre menos, né? Então... Perfeito, Cris. Essa questão das pessoas que estão ao nosso redor, né? Você falou e eu lembrei dessa questão que eu escolhi para mim, assim, né? Uhum. Perfeito. Esse é um exercício bem legal para a gente fazer. A Tainá escreveu, olha, um pouco relativo, eu tenho amigos que não pensam em estudar e nem por isso sou igual, mas sei que é melhor termos ao nosso lado pessoas que acreditam no mesmo que nós. Dizem que somos iguais às 5 pessoas que convivem com a gente, então a melhor escolha é que sejam boas pessoas, é isso aí. Então a gente é a média. Normalmente a gente atrai, a gente fala que os opostos se atraem. Já ouviram essa expressão? Mentira, gente, é outra frase que a gente tem que jogar, queimar e mandar embora, porque são os semelhantes que se atraem. É impossível a gente se atrair com pessoas que a gente não é igual, porque não está na mesma vibração energética, porque não está na mesma vibe, literalmente. Então, a gente só vai se conectar com pessoas que estão na mesma vibe que a gente. Então, de novo, o foco não é olhar para eles, mas é olhar para mim. Por que eu estou me conectando com essas pessoas? O que tem nelas que me atrai? O que eu estou fazendo aqui, sabe? O que eu tenho que aprender com isso? Então, quanto mais eu olhar para mim, mais fácil vai ser esse processo de desenvolvimento meu, porque mais tempo eu vou investir em mim. E não é questão de ser egoísta, sabe? É questão de ser focada mesmo. Eu quero evoluir, eu quero ser uma pessoa melhor, então eu vou me concentrar em mim e vou seguir desenvolvendo
habilidades. Dispostos e semelhantes, os dispostos também se atraem, né? Podem até atrair, mas não mantêm. É verdade. Então, observem nessas relações, eu acho que é legal a gente se perceber assim, e o que é bom, o que é positivo para mim, o que eu quero levar, e isso vai fortalecer o meu perfil profissional, isso vai me transformar numa pessoa de sucesso e, por consequência, num profissional de sucesso, né? Eu sinto. Agora eu tenho que parar de falar, né, gente? E aí, posso perguntar, né, aquela pergunta, assim, como é que foi para vocês? Agora, ao menos, liguem, né? Ativem os microfones. Ai, gente, queria muito saber como é que foi o encontro para vocês, o que foi muito bom, o que poderia ser melhor. Porque valeu a pena, talvez seja uma. Por que valeu a pena? Valeu a pena cada minuto que nós estamos aqui, né? O que pode melhorar em relação a tempo, né? Poderia ficar aqui mais tempo conversando, né? Mas o nosso tempo, até o nosso fuso horário está diferente. Você está ligada agora e a gente já está querendo apagar aqui, né? Então, nós estamos totalmente em vibes diferentes, né, ali. Mas eu gostei muito, tá? Eu sou muito grata porque o que você trouxe aqui, né, como você falou, parece coisa do passado, mas é totalmente atual, né? São coisas que acontecem. O legal é que eles estão entrando no mercado e eles estão vendo isso, né? E eles vão entender, com certeza, cada um pegou um pouco e vão levar para eles e fazer e se transformarem em continuar, né? O processo, de que a gente sempre continua um processo de transformação, né? Então, daqui a algum tempo, de repente, aí contratando alguns aí para poder ir para a Austrália, Estados Unidos, quem sabe, né? Obrigada mesmo, estou muito grata, gratidão. É bacana. E Maria, era essa a intenção, acho que realmente da Leila, né? Que a gente pudesse, vocês principalmente que estão buscando emprego, estão buscando colocação, enxergar como as empresas nos enxergam, né? Enxergam os entrevistados, né? Para a gente saber um pouquinho do que está do outro lado, né? A gente sempre olha, ai, aquele carrasco, ai, que droga, não me contratou, né? Por que eu fiz, né? Mas para a gente entender um pouquinho, né, o que se passa do outro lado. Obrigada, Adi. O Marco também. Foi muito proveitoso. Hoje a noite foi bem longa, né? Acho que não fica tanto tempo. Os alunos não ficam conosco, só os professores não ficam tanto tempo. São assuntos diferentes que eu acho que vale a pena, né? Vale a pena ouvir. E como a gente falou ontem, né, Vi, que a gente ficou até bem tarde ali falando com o Marcelo também, essa questão da inteligência emocional, a gente aprende, como o Marcelo falou, lá na infância, né? 6, 7 anos, né? Depois nunca mais é colocado isso para a gente dar. Então, acaba se perdendo e a gente não tem isso. Na hora que chegar numa empresa, a gente não sabe como lidar. A gente está ali na saia justa e nunca sabe como fazer, né? Como sair daquilo, como falar, né, com alguém, como se colocar no lugar da outra pessoa. Então, eu acho que faz falta isso, em todos os níveis, né? Ensino médio, fundamental, na faculdade, faz falta a gente ter essa parte da gestão, né? De como lidar com os conflitos. Né? Uhum. Ok, gente, que bom, então. Obrigada por ter acordado tão cedo para falar com a gente. Eu adorei, foi muito bom também para mim. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, agradecer as trocas, quem conseguiu ficar em vídeo, quem conseguiu ficar em áudio, quem conseguiu participar escrevendo, agradeço mesmo. E peço ajuda a gente, compartilhem tudo que é do Link Se Inspiram, do Link Talentos, porque esse encontro que a gente teve aqui é o que eu quero fazer mais, seja escrito, seja vídeo, para eu realmente conseguir alcançar mais pessoas. Acho que a oportunidade de eu estar aqui do outro lado agora meio que me obrigou, né? Antes a gente fazia só presencial, a gente ia só presencial, e agora abriu mesmo, de que, meu Deus, a gente pode fazer mais, a gente pode alcançar mais pessoas, a gente pode se ajudar mais e contribuir, sabe? Então... Essa foi uma coisa boa da pandemia, assim, para a gente, pelo menos no Senai, a gente conseguiu levar muitas pessoas de outras cidades, outros estados, para conversar com os alunos e
não daria para fazer um encontro com 2 pessoas na mesma noite, uma de Floripa e uma da Austrália, né? A gente não conseguiria fazer isso presencial. Sim, como é então, limitado, isso né? é a coisa boa, né? O lado bom que a gente tem que enxergar na pandemia, que aconteceu isso, não conseguiu juntar mais. Legal. Então, muito obrigada, gente. Uma boa noite, um bom descanso e se conectem comigo aí para a gente se ajudar. Um bom dia, Júlia.